Salve, salve, senhoras e senhores, como não sei que horas vocês estão assistindo a esse episódio, como de costume, já fica aqui de pronto meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui em mais um episódio do Central de Flagrantes. Antes de apresentar o nosso convidado hoje, e não adianta nem fazer muito suspense sobre ele, porque óbvio a gente já divulgou aí quem é o nosso convidado, ele vai se apresentar aqui pra gente. Vou dar um recadinho aqui que eu sempre esqueço de dar, acabo deixando para depois. Tá aqui o presente do nosso convidado, que para ele dar para a patroa dele lá, o voucher da Zinzane, para ela tirar onda lá na Zinzane, e o nosso Café Enorme aqui, Super Coffee, para ele manter focado, seja nas atividades físicas dele, nos esportes radicais que ele pratica, ou na vida acadêmica dele, com certeza vai ajudar, vai receber o presente aqui. Wilson Palermo, obrigado pela tua presença, Valeu, irmão. irmão. Ele Eu que que é uma agradeço. referência para essa nossa nova turma aqui de delegado no Rio de Janeiro. Vai falar, vai se apresentar aqui melhor do que eu, mas tem uma história linda na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ficou muito tempo na Delegacia de Homicídios. Tem uma atividade intensa acadêmica também, produção de livros aí direto. Então, obrigado pela tua presença, irmão. Valeu por estar aqui hoje, compartilhar com a gente a tua história. Vai ser certamente muito engrandecedor para todo mundo. Cara, eu que agradeço. Na verdade, é sempre um prazer poder estar em podcast, principalmente um agora muito mais voltado para casos policiais, que é o Central de Flagrantes. Então, assim, é uma honra absoluta poder estar aqui com você e poder compartilhar essa experiência. Valeu, obrigado, irmão. O Wilson entra na turma daquela galera que eu pratiquei um certo stalking, assim, para entrar, né, aqui no concurso. Falei isso do Bruno, no episódio do Bruno, que não tinha jeito. Era aquela loucura de perseguir o examinador. Então, pô, o cara publicava alguma coisa na rede social, a gente, porra, o que tem ali atrás dele? Um livro do Higino, que tá ali, porra, ele gosta do Higino, vamos estudar o Higino, porque ele, inclusive, pô, depois fala um pouco pra gente aí como é que surgiu esse interesse pela medicina legal e tal. A gente vai chegar lá com calma, mas antes de mais nada, antes de delegado de polícia, começou a sua vida, faculdade começou aonde e deslanchou o direito depois disso? Em que sentido? Cara, então, o Wilson não teve propriamente uma ideia inicial de ser delegado de polícia. Na verdade, me preparei ao longo da minha adolescência e início da vida adulta para questão de diplomacia. Então, eu queria o Instituto Rio Branco a qualquer custo. Então, nisso eu fiz curso de francês, curso de inglês, curso de italiano, etc. Porque você pode imaginar, para a preparação ali, focado no Rio Branco, eu já estava pensando. Agora, quando surgiu a oportunidade de eu ir para o Exército, que foi quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, então eu tive ali a opção de, até o final da faculdade, pensar de fato no que eu ia fazer. Se eu ia de fato seguir concurso específico para a carreira policial, para promotor de justiça, juiz de direito, enfim, ou para o Rio Branco. Então, o direito ia ser uma base, eu ia ter 5 anos para pensar. E nisso eu estava fazendo o Exército. Eu estava ali, fiz CPOR, sou oficial temporário de cavalaria, primeiro tenente de cavalaria, então eu tive a oportunidade de, nessa vida militar, me identificar com a questão da operacionalidade, me identificar com a questão de rua, de operação e tal. Então, daí eu falei, cara, então é agora. Comecei a focar, saí da faculdade, foquei agora para concurso de carreira policial. Então, eu sempre tive a oportunidade de fazer para o Rio, não queria outro estado. E nisso, aí eu procurei me preparar. Então, eu tive ali recursos financeiros oriundos do Exército, da minha época de oficial. Saí, all in, mandei tudo para dentro para poder estudar. Então, foi focado, direcionado para concurso da carreira policial. Então, tu conjugou o CPOR com a faculdade. Exato, E cara. aí, E aí, e aí finalizou a faculdade e focou já, e abandonou o exército e ficou focado no estudo? Como é que foi? então, eu tive alguns problemas com aquelas horas, malditas horas complementares, de atividade complementar. E eram 200, né? Hora pra caralho. Então, eu acabei vacilando nisso porque eu não tinha como, em expediente do Exército, eu não tinha como ficar indo no fórum assistir audiência e tal. Tanto que em algumas situações eu tive que tirar férias, cara. Tive que gastar meus dias de férias para assistir audiência. Nossa. Que maravilha, né? Então você imagina, sacrifícios, né? E aí eu tive um lapso. Então eu comecei a faculdade em 2002, acabei colando o grau em 2008, por conta dessas horas que eu tive que acabar fazendo por fora cursos, etc, para poder somar essas 200 horas e colar o grau. Mas, como eu não tinha pressa, estava estudando, então foi suficiente para eu acabar a faculdade. E aí sim, quando eu saí, bom, agora eu quero estudar para delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro. Isso foi em 2008. 1º de agosto de 2008. E aí já teve prova em 2009? 2009, meti a prova e falei, vamos embora, vamos para cima, né, cara? Tomei uma porrada e em medicina legal. Aí começa a minha Sério? história com medicina legal.
Então, eu tive um pequeno livro, tá? Não vou citar autores aqui para não comprometer ninguém. Eu tive um pequeno livro que eu li. Aquele pequeno livro e falei assim, porra, tô sabendo para Pô, sei cacete, tudo de medicina legal. né? Irmão, aí tomei um 2, né? De 10. Caralho. Você sabe que para a prova do Rio você tem que ter 5 no mínimo em cada matéria. As outras até que fui bem, eu sentia também que eu estava precisando avançar. E não iria, eu ficaria pela nota de corte, mas assim, o meu 5, que era a minha meta em cada matéria, eu não tive. Não tive pretensão de passar naquele concurso. Tive pretensão de dosar como é que eu estava com 6, 7, 8 meses de estudo para poder me avaliar, né, cara? Porque hoje em dia, e você tá muito mais focado nisso, a correria está diferente. Então, para você se preparar para um concurso, já tem que começar muito antes, desde a faculdade. Se você conseguir fazer esse plano, é o melhor dos mundos. E eu não tinha essa questão, eu estava tranquilo com a faculdade, com o exército, uma vida estabilizada. E aí, depois que eu tirei esse 2, que eu falei, cara, não é possível. Eu achava que eu sabia alguma coisa de medicina legal. Eu pego um 2 com questões simples, tá lá, inclusive a postagem lá no Instagram. E depois eu fiz o de 2012, aí passei no concurso de 2012. E é bom também deixar aqui explicado que o Wilson falou aqui questões simples, mas quando se trata de delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tradicionalmente as questões de medicina legal não são assim tão simples. A verdade é essa. Simples pelo que eu pensava que eu sabia. Ou seja, foi um choque de realidade para eu tirar aquele 2. E também eu valorizei demais a minha capacidade ali naquela hora de achar que eu estava preparado quando na verdade eu não estava. Então esse foi um erro. Só que aí eu comecei a corrigir por conta própria os meus desvios e tal, e eu consegui focar no que eu realmente precisava. E aí que eu comecei a traçar as minhas trajetórias de modo mais. Agora é guerra, então de guerra eu entendo mais ou menos. Passei 5 anos ali, preparei gente para o Haiti e tal, então eu sei mais ou menos de guerra. Então vamos focar nesse planejamento. E foi que deu certo, deu certo. Pô, show. Mas então, aí 2009 tomou essa porrada, acordou ali para medicina legal. Aqui no Rio, só para deixar observado, tradicionalmente são cobradas 6 disciplinas base: penal, processo constitucional, administrativo, civil, medicina legal. E antigamente, atingindo a nota de corte, você já estava em tese classificado para a próxima etapa. É claro que, em razão até disso, sempre foi uma prova com um grau de dificuldade maior, porque, em tese, você tinha que atingir o mínimo e já estava classificado, então o pessoal descia a porrada. No último concurso teve cláusula de barreira, antes não tinha, mas aí 2009 veio esse 2 e 2012, o que mudou aí na preparação em relação para 2012? Foi 2012 a prova? 2012. Então, 2012 foi esse objetivo, de conseguir pelo menos os 5, porque já não contava mais com cláusulas de barreira nem nada, então eu tinha consequência ali de passar. Mas, óbvio, né, não me lembro todas as notas especificamente, mas deu certo. Só que aí vem um segundo desafio, porque você se prepara para uma primeira fase, só que no Rio é diferente. Porque você tem civil e medicina legal com discursivo e com oral. Então não adianta, porque são 2 meses ali depois da prova objetiva que você já vai fazer uma discursiva. Não, Não tem tempo. Tu sabe que não tem tempo. Então, se não tiver desde o início já não tiver com focado, base, e esquece. você já ensaiar uma prova oral, não dá. Então, isso acaba trazendo base, né? Porque você acaba fazendo exercício, turma de exercício, você acaba vendo o que você precisa fazer e todos esses artifícios são válidos para você usar para sua preparação. Se isso está te agregando, se isso está trazendo conhecimento, se você vê que está começando a ir no autocompletar, as coisas estão vindo na sua cabeça, você Tá não evoluindo. precisa recorrer a livro para você lembrar de alguma coisa, a coisa está evoluindo. Uhum. Você tem que falar, você tem que discorrer minimamente sobre todos os assuntos do edital. Porque na hora de sortear o ponto, tu tem que estar preparado para todos os pontos do edital. Então, Com certeza, a gente vai falar disso aqui, aquele inclusive que o bingo, aquela Wilson maldição daquele. é, foi meu examinador aqui de medicina legal, vou falar um pouquinho depois da prova. Mas, e aí, passou para delegado Rio, falou, porra, e aí foi tranquilo em medicina legal em 2012? Na segunda fase, acabou que aconteceu uma situação complexa. Por que complexa? Porque você espera a medicina legal na segunda fase, o caos. E isso me influenciou depois como examinador. Só que o ponto que caiu, os pontos eram tão específicos que o ponto que caiu era voltado para a imputabilidade. Hum, Então, quem sacava um pouco de penal se deu bem. Não estou falando que os colegas não sabiam e tal, mas aquele ponto
Quem não sabia medicina legal podia dar sorte de conhecer um pouco de imputabilidade penal e ir por aquele caminho e fazer as questões discursivas. Questão de embriaguez, etc., psicologia e psiquiatria forense foi muito nesse sentido. Aí isso já me deu um insight para que, na prova seguinte, caso um dia eu viesse a ser examinador, eu colocasse um pouco de cada ponto. Então, tenho todos os 6 pontos estavam compreendidos no edital. É Então, o verdade. ponto que você sorteasse, você tinha que saber a matemática. Pô, bom demais. E é porque, para quem não sabe aqui, a gente vai, obviamente, falar. Isso tem uma obra de medicina legal, né? Um livro. Fala pra galera aí como é que chegou a esse ponto, porque foi de tomei porrada em medicina legal a se tornar uma referência na matéria. Cara, foi muito engraçado porque o livro é o resultado dos meus primeiros materiais de estudo. Então, toda aquela condensação de todos os materiais, de todos os livros que eu ia lendo, eu ia compilando, tirando o melhor, extraindo o melhor, fiz o meu resumão. Só que aquele resumão não dava para propriamente ser um livro. Até que eu fui indicado para dar aula de medicina legal, já tinha acabado de passar, falou, pô, passou medicina legal, a gente está precisando de professor, tá aí, sua oportunidade de começar. Então, em 2013, enquanto eu estava fazendo a Cadepol, eu fui começar a dar aula de medicina legal. E aí eu precisei incrementar os meus materiais para dar aula, para sustentar 45 minutos, 1h30 de aula durante um semestre. Então, esse estudo mais aprofundado ainda, com calma, com tranquilidade, veio me agregar a formular o livro. E o livro só sai depois em 2016. Então, eu tive mais 3 anos para preparar o material com calma. E isso, nesse meio do caminho, eu já estava na DH. Então, as fotos dos locais que eu investigava estavam. Então, tudo que tiver o meu nome lá no livro é porque eu tirei com o meu telefone dos locais que eu investiguei. Então, aqueles cadáveres eu estive diante. Eu senti aquilo, eu percebi aquilo, eu verifiquei ali tudo que eu pude fazer em relação às investigações criminais e a parte técnica me ajudou. E se me ajudou, agregou, vai para o livro. Legal. Até que isso foi crescendo, a gente já está entrando na 10ª edição. Porra, lindo, lindo, lindo. A gente vai falar bastante também dessa história dele na DH, a quantidade de alma penada que deve estar correndo atrás dele aí, porque foram muitos anos à frente do gel que lá na... E aí, na polícia, tomou posse, delegado Rio. Primeira pergunta, quando você chegou, sentiu em algum momento que tinha comprado ingresso para o filme errado ou não, era aqui mesmo que eu queria estar, realmente estou no lugar certo? Senti por conta da experiência militar. Porque a gente espera, né? Não, tá lá no regulamento, estudei pra caramba, no regulamento da polícia, o estatuto e tal, tá lá hierarquia e disciplina. Só que a hierarquia e disciplina em âmbito civil, do paisano, que a gente chama no mundo militar, é diferente. Então, assim, cara, aquela questão do coturno engraxado, da calça vincada e o uniforme impecável, não é diferente. Não é que você é desleixado no âmbito civil, pelo contrário, você tem ali padronização e tal. Só que é um pessoal que não vem de uma origem militar, de uma escola militar. Então, a concepção de hierarquia e disciplina é para você obedecer o seu superior, é para cumprir a ordem, etc. Nada voltado com aquele choque de realidade que eu tinha de você no exército, você, meu irmão, não gostou, cara, tá com a barba mal feita, você dá uma ficha ali, ele tem o contraditório pela defesa, é 3 dias preso, irmão. Entendeu? Aí tu vem pro mundo civil e faz isso, não tem como, não tem como. Então, assim, por conta disso, eu percebi que realmente a questão era, e fora a complexidade do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é sui generis, a gente tem uma situação muito complexa aqui em termos territoriais, em termos de organizações criminosas atuando, então é um estudo diferente para você entender esse contexto e compreender que a prática é diferente da teoria, porque você tem que se adaptar muito rápido. Você tem que ter questões de heurística ali que se tem que forçar uma adaptação muito rápida para situações adversas. Você nunca vai fugir da técnica, mas como você vai aplicar com aquela técnica naquele caso é único para cada caso. E isso, uma dessas coisas que me inspirou a escrever depois a tese no doutorado. Não adianta você ter receita de bolo para Rio de Janeiro que não vai funcionar. Você tem que ter ali o mínimo, né, que é a técnica, e quando você age na técnica, ninguém vai discutir a sua ação, a sua atuação. Óbvio que tem questão de interpretação para um lado, interpretação para o outro. Agora, no caso concreto, você tem que decidir rápido, com sono, 2, 3 horas da madrugada, e parte gritando, todo mundo gritando no teu ouvido, e você tem que dar uma decisão que é justa, não sob o teu ponto de vista, o ponto de vista de fulano, ciclano, beltrano, mas justa sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista legal. Essa é a complicação da nossa atividade.
Porque raras foram as vezes, você pode falar assim, no flagrante. Cara, raras foram as vezes que você tinha assim, não, 100% de certeza que você está fazendo a coisa certa. Por isso que tem a questão da cognição sumária, por isso que tem a questão da audiência de custódia, por isso que tem todas essas nuances que podem não terem sido encontradas ali naquele primeiro momento. Então tem espaço para você fazer uma argumentação ou outra, uma correção, um ajuste. E assim a gente caminha, e assim a gente, de repente, continua investigando, né? Porque muita gente pensa que o flagrante Encerra encerra. a persecução. E assim, não, né? Pelo contrário, o flagrante é um inquérito que tem ali 10 dias para você acabar de juntar tudo, de você investigar. Então, assim, não é pelo simples fato de ter havido a prisão e a comunicação que você encerrou a investigação, pelo contrário. Você só Entendi tem um agora. prazo diferente, só isso. Sim, agora é o momento de você coletar mais provas, ou para reforçar aquela autoria, ou para muitas vezes botar uma qualificadora, uma causa de aumento, encontrar outros indivíduos envolvidos naquela situação, que é mais comum em sede de central de flagrantes, para a galera entender aí o que o Wilson está querendo dizer com continuar a investigação, ter 3 agentes praticaram um roubo. Um foi preso, conduzido à central de flagrantes. Aquela investigação não acaba ali, você vai ter que achar os outros 2. E aí isso vai se desenrolar. O Wilson também está falando muito aqui sobre a análise do local de crime, o que ele tem que adotar como rotina para aquele local, até como uma forma de estabelecer certos parâmetros para culminar em uma decisão justa por parte da autoridade policial, e é muito do que ele fala na tese de doutorado dele. Seu doutorado fez na UERJ. Foi na UERJ. Na UERJ. Mestrado, doutorado. Pós-mestrado e doutorado na UERJ. Isso tudo já como delegado de polícia. Não, então, após foi uma situação interessante, porque existem vários programas de residência jurídica hoje em dia, né? E um deles foi muito importante, que foi o programa de residência jurídica da UERJ, você provavelmente se lembra. E aquele escritório modelo ali foi um celeiro de oportunidades, porque, primeiro, pude atuar em todas as instâncias que você pode imaginar em âmbito brasileiro. Então, até em STF tem petição lá assinada por nós. E a gama de conhecimento que você tem para poder estudar, para você poder fazer as audiências e estar se preparando para um concurso foi muito importante. Eu uni o útil ao agradável. Então, naquele período, que era o período que eu estava me preparando para estudos, foi em 2011, 2012, logo um pouco antes de passar, foi essa oportunidade. E lá na UERJ, a residência jurídica serve como pós-graduação. Ela te dá Legal. um título de pós. É bolsa, tem uma bolsa e depois tem um título de pós. E ali, o UERJ, né? Meu sonho sempre foi, não fiz faculdade na UERJ de direito, mas meu sonho sempre foi batalhar para poder estar numa universidade pública da envergadura da UERJ. E quando eu tive essa oportunidade de já entrar na pós, falei, cara, eu quero continuar aqui. E por isso que eu planejei dali procurar saber como é que era o mestrado, como é que era o doutorado, e uma coisa puxou a outra. Porque o que eu estava fazendo de prova discursiva em termos de penal, que você sabe que para o Rio também, você começou com o Bruno, Claro. é diferenciado. Então, isso me incentivou a fazer a prova para o mestrado. E aí, a mesma coisa, edital, pega lá o material na Xerox, lê os livros, tinha um livro em espanhol, tinha um texto em espanhol, mas nada que não desse para ler. E quando você percebe, você tem 3 questões de uma prova, 3 páginas para cada uma. Você tem 9 páginas para escrever aquilo tudo em branco. E foi, cara. Tanto que essa de fato eu não estava esperando. Tanto que eu procurei meu nome de baixo para cima, de cima para baixo, quando eu fui ver ele estava exatamente no meio. E depois tem prova de inglês, entrevista e tal. Consegui entrar no mestrado. Isso foi em 2014. Então, eu já comecei, na minha formatura, lá no Maracanãzinho, para delegado, acabei o curso de formação. Na formatura lá, acho que foi um dia antes ou no mesmo dia que saiu o resultado do mestrado da UERJ. Então, eu já sabia que eu ia começar a minha carreira policial tendo que enfrentar mais 2 anos de estudo no mestrado. Foi 2014, 2015, defendi em 2016. E ali era uma das perguntas mais clássicas, né? Como que o delegado de polícia atua em relação aos aspectos analíticos do delito, aos elementos ali do substrato analítico, com só a tipicidade, tipicidade e antijuridicidade, ou tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Como é que ele atua? Ele faz 1, faz 2? Precisava saber disso também, era uma dúvida da faculdade, não respondida, porque todos os manuais que nós temos em faculdades não são escritos por delegados. Então, o pessoal fala assim, não, se limita aí a analisar a Tipicidade e atividade. punibilidade. No máximo.
Agora, no máximo para você fazer um flagrante. Agora, legítima defesa, prenda e a gente decide. Bom, não é por aí. E aí, fiz a dissertação, só que para a dissertação faltava ainda o como. Se a gente pretende identificar, e aí eu identifiquei que de fato tem que analisar os três, já dando spoiler, né? Então, se eu precisava analisar os três, como eu faço isso? Em que momento eu faço isso? De que forma? Qual é a metodologia que eu faço isso? E essa foi a minha sacada para fazer a tese, né? Porque a tese precisa inovar no ordenamento. Uhum. E no penal não tinha essa resposta. A gente só tinha tudo positivado, tudo muito bonito, as teorias penais e tal, o funcionalismo é isso, não sei o quê, teoria clássica, neoclássica, aí beleza, maravilha, tudo muito bem estabelecido, né? Tá, mas como é que você faz? Como é que você pega um fato que acontece aqui, como é que você escuta esse barulho, como é que você sente essa temperatura, como é que você transforma aquilo que de fato é um crime no mundo da vida, que é esse mundo que nos circunda aqui, para o mundo jurídico? Como é que a gente faz essa ponte? Aí é a tese, porque ela cria uma metodologia objetiva. Não, e ninguém melhor do que a autoridade policial para aplicar essa tese, porque justamente é a primeira autoridade a transformar a realidade dos fatos na realidade jurídica. Então, obviamente que ele tem lugar de fala muito mais do que de qualquer outra carreira para trabalhar isso. É difícil isso entrar na cabeça dessas outras pessoas, dessas carreiras, mas a verdade é essa. Devagarzinho a gente vai levando. Mas, então já sabia da notícia do mestrado e tomou posse, primeira lotação na PCRs. Primeira lotação, Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo. GELC. Muito plantão, né? O GELC trabalha em escala de plantão, 24 horas por 72 de descanso. Você tem ali, o chamado Grupo Especial de Local de Crime. E você tem delegado de polícia, você tem perito criminal, você tem perito papiloscopista, você tem diversos policiais que atuam ali também, nesse grupo, para esses primeiros atos de polícia judiciária referentes aqui no caso da Polícia Civil do Rio, os crimes dolosos contra a vida e também o latrocínio. Vai perguntar por que o latrocínio, né? Se é um crime contra o patrimônio, exatamente porque você tem uma pessoa morta. E aí está o fascínio da investigação de homicídios, porque você tem que trabalhar com técnica, você tem que trabalhar com metodologia, você tem que trabalhar com rotinas, porque o cadáver não te diz nada, obviamente, mas você tem que, através dele, descobrir tudo. Então você tem que pegar todos os sinais, todas as questões ali que possam te dar informação, traduzir aquela simbologia, aquela informação para o que a medicina legal fala, aplicar isso junto com o penal e o processo penal, ver se é o caso de uma temporária, ver se é o caso de outra diligência, uma busca-apreensão, para poder pegar a arma que provavelmente é a ponto .40 que matou por causa desse calibre e tal. Então você precisa desses sinais. E aí o fascínio juntou com a questão da operacionalidade. Isso facilitou. Isso que eu ia te perguntar. O CPOR deu um empurrão para você buscar essa lotação? Deu o empurrão e deu a base, né? Porque se a gente fala em contexto do Rio de Janeiro, não só a cidade do Rio de Janeiro, mas a região metropolitana, e aí pega a Baixada Fluminense também, você precisa estar preparado em termos operacionais. Então você precisa saber manejar um fuzil, saber manejar o seu colete, saber manejar o seu armamento, saber manejar seu equipamento de dotação pessoal, individual. Então isso além de ter que investigar. Então são duas coisas, né? Entra a questão do deslocamento, entra a questão de previsão de rota, se tem um hospital na rota, se pode haver um confronto, se você tem condição de levar um colega ferido rapidamente, se você sabe fazer um saber aonde é o local mais próximo para você levar eventualmente algum ferido. Isso. Só para abrir um parênteses para explicar para a galera que não para entender o que o Wilson está querendo dizer agora, a primeira lotação dele era no grupo especial de comparecimento ao local de crime. Isso. E a função primordial desse grupo, dessa equipe, é trabalhar em escala de plantão, que aqui no Rio era 24 por 72, né? Exatamente. E aí, nas 24 horas do turno do Wilson, que lidera a equipe dele, que é composta por perito, por investigadores, por papiloscopistas, ele é responsável por comparecer a todos os locais da área de atribuição da delegacia que ele é lotado, de uma morte violenta. Aconteceu uma morte violenta ou suspeita em determinado local, vai o GEL, que é o local, e se inicia a investigação. E aí, a partir disso, ele toma as providências. E aí, qual é o problema do Rio de Janeiro? Onde foi essa morte?
Dá para entrar sozinho ou não dá a equipe? Qual o trajeto que eu vou fazer até lá? Vou precisar de apoio da Polícia Militar ou não para ir junto? Como é que tá o local? Já tá desfeito, não tá? Dá pra gente fazer uma prisão em flagrante? Não vai dar? Identifiquei, peço a temporária. É realmente algo muito complexo, porque não é simplesmente analisar o flagrante que chega a você na delegacia. Não, você vai ao local e muitas vezes aquilo pode culminar em prisões em flagrante. Fez muitas prisões em flagrante nesse período? Fiz, cara, fiz. Não tenho realmente o número, mas, inclusive, nesses casos, até aproveitando o que você estava falando, você tem que saber se você tem necessidade de um apoio de um blindado, apoio da CORE, apoio do blindado do batalhão também. E aí você chega em determinada localidade, aí tem barricada, aí tem que tirar a barricada. Aí no que você tira a barricada, tem confronto e a bala voa, aí depois você volta para dentro do blindado, vai até o local, faz a perícia e o rabecão vindo coordenar com o corpo de bombeiros também, com a defesa civil, todas essas questões. Aí chegou, você faz a perícia, você cerca o local, aquela coisa, mise-en-scène, aquele CSI São Gonçalo, você faz aquilo tudo ali e reza para ter vestígios suficientes para você ter como fundamentar uma prisão em flagrante. Então, assim, foram várias, tá? Algumas emblemáticas, sim. E quando não dava a prisão em flagrante, a gente tinha, de fato, a autoria. Então, você tem que ter esse discernimento, né? Até que ponto você tem ali, de fato, todos os elementos para prisão em flagrante, ou você não tem um autor, você não tem. Mas se você tem autoria, você tem condição de formatar aquilo tudo numa representação por temporária. Aí você fala assim, pô, Wilson, mas aí eu vou ter que ir no plantão e tal. Cara, na minha época eu tinha que levar o inquérito debaixo do É. braço. Via até a capital, porque a capital é o único plantão noturno do estado do Rio de Janeiro. Então, quando você pega agora tudo por meio digital, você faz uma representação, coloca as fotos, insere todo o relatório de recognição visográfica, que é o material final do GELC. Porque quando a gente fala em GELC, fala assim, beleza, Wilson, você falou que tem delegado, perito, etc., faz a perinecroscopia, a perícia ali de morte violenta suspeita, mas e aí? Faz o que com isso? Isso gera um relatório padronizado, e esse relatório é inserido no bojo do inquérito, para você depois representar. Fala assim, uma testemunha lançou, foi fulano de tal. Fulano de tal, quem é fulano? Aí confirmou. É ele. Qualifica, indicia, representa pela temporária. Se der a temporária, você tem um mandado, e a expedição do mandado você pode cumprir, e dá uma tranquilidade maior, uma calma maior, no que diz respeito àquela ideia de perseguição, que é complexa também, para você fundamentar no flagrante, Sim. e tal, e tal. Porque para fundamentar a eventual prisão em flagrante, o senhor vai ter que fundamentar aqui numa eventual ininterrupção, imediatidade à ação para conseguir capturar, porque às vezes vão ser horas depois do fato. E ainda assim é possível enquadrar no flagrante. Mas o que ele está dizendo é, muitas vezes você consegue elementos probatórios ali suficientes para não prender em flagrante, mas representar por uma temporária e concedendo a temporária, você tem mais tranquilidade para trabalhar aquela prisão. Até porque você faz uma perícia, você sai de um local, tem trocentos outros. Então, invariavelmente, acaba tendo uma interrupção, porque se tiver um cadáver na linha amarela, você tem que parar tudo, para aquela investigação e vai dar prioridade em relação à questão de o que mais, além daquela morte que já sacrifica parentes, já sacrifica familiares, o que mais isso ainda causa de transtorno. Então a gente ainda tem que pensar nessa avaliação de ter uma rapidez para você fazer as perícias, mais uma rapidez com técnica e depois já ficar em condições de fazer outros locais. Porque você não sabe que hora que vão matar, que hora que alguém vai morrer. E essa prontidão, às vezes, acaba te interrompendo. Você está ali no curso de uma investigação, com todo o tempo do mundo, com toda a calma. Em determinado momento entra outra ocorrência. E você tem que dar prioridade e atender aquela ocorrência. E aquilo vai ficar parado? Não. Mas você não vai conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então você tem que acabar dividindo energia, dividindo atenção com os dois casos. E nisso, às vezes, o autor foge e tal. E aí a ideia de uma representação para você buscar ele depois. Porque a gente está falando aqui de Rio de Janeiro, então a coisa mais comum era vários locais acontecerem numa mesma noite, não é isso? Cheguei a ter a base de 8, mais ou menos. 8 locais. Significa que durante o plantão dele, na lotação dele, na atribuição territorial de que ele era responsável, ocorreram 8 mortes violentas ou suspeitas e ele teve que ir ao local fazer todo esse procedimento. É claro que um atropelamento em determinado lugar
é mais simples, digamos assim, de você ir lá fazer o local, tal, tem que liberar logo por causa do trânsito, que causa esses outros transtornos que você falou. É diferente de uma incursão em determinado ponto que não chega sozinha, só a sua equipe, você vai precisar de um apoio para isso, Demora mais ainda. demora mais. Então, assim, é claro que fazer isso, o que ele está dizendo não dá para você. Ah, não, pera aí, o local. Manda esperar um pouquinho que eu vou terminar aqui a fundamentação para tentar prender em flagrante o cara. Não. Colheu tudo, beleza, daqui a pouco eu volto para isso aqui. Então, várias vezes o plantão se estendia para mais de 24, né? Com certeza. E já foi. Se era para acabar 8 horas da manhã, teve plantão que já acabou 9 horas da noite. Dessa outra noite. Então, você está falando aí de 36 horas de plantão, porque as diligências só acaba quando termina, né? Aquele jargão, clichêzão, mas funciona, né? Para a tua vida funciona. Se você tem ali, principalmente numa situação de flagrante, ou numa situação que você tem que acabar, e não vai deixar o colega se ferrando ali com a carga que começou no teu plantão. Pode ter o ajuste ou outro, meu irmão, continua, a cabeça já não está funcionando, toca daí. Aí a pessoa toca, sem problema nenhum, tem atribuição, tanto quanto. Agora, a questão é, e se você está quase numa prisão em flagrante, você está quase desvendando um caso sério, um caso de uma repercussão séria, e aí você precisa ter ali a consciência que não vai acabar só em 24 horas. Então, se é aquela coisa assim, Aquele 8 meme, horas bato o aquele ponto. meme do 8 horas, eu indo embora quando acaba meu turno do trabalho, tudo pegando fogo atrás, explodindo, isso aí não existe Não, nessa já função. estava ali, você se queimou e você vai sair. Vai. E a gente conversou aqui recentemente com alguns dos convidados, não me lembro exatamente, falando sobre a função da autoridade policial, que na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, é no papel, é ali um trabalho burocrático e tal, mas o GEL que é um ponto fora da curva nesse sentido realmente, porque vai ter o papel, vai ter que colher provas, mas tem essa questão bem operacional. Foi talvez por isso que você se atraiu para essa lotação, você quis isso ou foi jogado ali ou buscou realmente Não, o GEL? eu Buscou o GEL. busquei. Era uma continuidade, eu estava fazendo diversas operações de garantia da lei e da ordem pelo Exército, então era uma época que a gente estava já na rua o tempo todo, e, consequentemente, isso já me deu uma base. Então, teve uma época que eu estive fazendo patrulhas aqui na cidade do Rio de Janeiro de blindado sobre lagarta. Então, você estava ali com aquilo na rua, com capacete balístico e tal. Então, foi pouco tempo antes. E isso já me proporcionou alicerce, né, para a gente poder entrar e falar assim, não, isso aqui que eu faço, tranquilo. Ah, mas homicídio. Ué, alguém vai ter que fazer isso, né? Então, isso também coadunou, porque não é muita gente que quer, não é todo mundo querendo homicídio. Então, tem uma concorrência, digamos assim, menor em relação a outros tipos de setores. Ah, mas questão de visibilidade, cara, esquece. Não é para entrar na polícia pensando em visibilidade. Ela vai acabar ocorrendo em razão do seu trabalho, do seu bom trabalho. Não é buscar benefício próprio jamais em relação à função. Você vai naturalmente dando aso aí às investigações que vão te conduzindo a questões que você não sabe quais são. Então, assim, não é a mídia que naquela hora, às vezes, deu uma atenção específica para aquele caso que faz com que você apareça em X, Y ou Z mídia telejornalística. Agora, não é isso que a gente entra na Polícia Civil buscando. Então, isso tem que ficar claro desde já. Claro. Porque não é questão de você fazer isso em prol de benefício próprio algum, pelo contrário. Obviamente, se o trabalho é realizado de maneira séria, correta, como o Wilson fazia, os frutos vão ser colhidos, assim como, não sei, aí eu já não sei se você gostou ou não disso, ele era lotado no GELC de Niterói e depois acabou indo para o GELC da capital, foi lotado na capital, que eu imagino que tenha sido uma carga de trabalho um pouco maior em cima aí. Como é que foi essa transição? Engraçado, né? Porque a gente tem sempre aquela ideia de uma situação cômoda. Tá tranquilo para mim, poxa, já estou aqui estabilizado em relação ao meu horário de chegada, meu horário de saída. Eu já conhecia tanto, que bota aí 9 anos praticamente na Delegacia de Homicídios de Niterói. Cara, eu já conhecia tão bem as regiões, tão bem o terreno, tão bem o deslocamento, a hora, o trânsito, o tipo de crime correlacionado com o tipo de trânsito em tal localidade, que a gente saía no carro, olhava assim para o relógio, tal hora, é tal, fulano de tal perícia é isso, é tal complexidade, não sei o quê. Quando a gente já tinha isso, a gente já tinha mais ou menos uma previsão de quanto tempo a gente habitualmente gastaria para aquele tipo de investigação. E no Rio zoneou a porra toda, né? Porque quando chegou no Rio, caralho, eu não conheço nada.
conheci muito pouca coisa, né? Já atravessei o Rebouças várias vezes, então não tem aquela questão de ficar só do lado de lá. Então já tinha uma ideia do terreno. Agora, a complexidade aqui foi outra, foi entender essa questão de domínio territorial, de tentativa, né, de suposto, porque o Estado sempre está presente, então a gente nunca vai dar créditos a organizações criminosas com essas questões de domínio. Pelo contrário, a questão é domínio de atuação, vamos dizer assim. E aí você saber que aquilo está relacionado a uma motivação XYZ, que aquilo está ligado a uma determinada chefe, um determinado chefe de uma determinada liderança daquela organização, e isso fez com que ele fosse o mandante, etc. E as pessoas que executam geralmente usam XYZ armamentos. Então, a complexidade aqui é outra, é diferente da capital, mas tem uma facilidade. Capital, diferentemente da região metropolitana, você tem questões tecnológicas muito mais avançadas em residências, em questões de câmera, tá. em questão de artifícios para você usar a favor da sua investigação, que eu não vou dizer muita coisa não, para não... A elucidação, você tem mais instrumentos para elucidação daquele fato do que Exatamente. na região metropolitana. Exato, cara. E as pessoas falam mais também. Elas têm uma ideia, se engajam mais na investigação. E quando você trata de uma ideia de que investigação é informação, se a pessoa não fala, simplesmente você tem mais dificuldade. Não é que você não ache, mas você tem mais dificuldade em chegar claro. naquela informação. Não, a informação, a polícia é feita com informação. Se a informação chega por qualquer meio, já ajuda. E se as pessoas tendem a revelar as informações, isso ajuda. E, obviamente, nesses anos todos, ao todo de jogo, foi quanto tempo, então? 9 anos, 5 meses, 24 dias. O cara gostava, não tava louco pra sair do jogo, não. Não, Né? A coluna tava pesando já, cara, o colete. Mas e aí nessa história, porque obviamente o local de homicídio, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes você vai encontrar ali a população inflamada, às vezes contra a polícia. Já passou por algum perrengue de local assim, da população atrapalhar ali, querer tumultuar? Já. Isso em Niterói, inclusive, ali na túnel indo para São Francisco, tem uma comunidade ali, e a gente estava fazendo uma situação teve um confronto, tinha havido um confronto entre policiais militares e criminosos ali, narcotraficantes. E quando a gente chegou, estávamos fazendo a perícia, em determinado momento, simplesmente a família falou: ele tá vivo, tá respirando, tá respirando. Falei, como assim, cara? E aí o bombeiro já trazendo ali a população inflamando, eu comecei a ver gente pegando garrafa, pedra e tal, e a viatura no meio, o rabecão balançando para um lado para o outro. Tu imagina, cara? E aí, quando a gente acabou tendo que, cara, fazer uma situação fora do protocolo, que é assim, olha só, abriu o zíper. Mostrar que não tinha ninguém aqui, vivo. Familiar, não tá, tá? Aí, não, tá vivo, tá respirando. Cara. Aí bota no rabecão. Justiça. Bota no rabecão, e quando vê aquela garrafa, um monte de aquele barulho quebrando, quebrando, e você bora, já faz bem o controle de distúrbio ali, e aí já todo mundo já estava embarcando, o rabecão já estava com o cadáver também embarcado, saímos, né? Só que isso que eu saio, cara, foi a primeira vez que eu sentei no Corolla, no banco do carona, lá na frente, de costas, com meio tronco para fora, para você poder se proteger de eventual agressão ali. Claro. E nisso a gente saiu e quando eu vi a pedra vindo e garrafa vindo, mas não atingiu a gente conseguiu liberar o local. Mas assim, são situações complicadas, né? Você tem que lidar com o controle de distúrbio civil, mitigando dano, tendo o mínimo de embate possível. É óbvio que se tiver uma situação você vai ter que reagir, mas naquela situação não teve agressão suficiente para ter um dano na viatura, para ter uma agressão no policial e tal. Só uma situação fora do protocolo, que foi ter que mostrar para a família que a gente estava fazendo o trabalho da maneira certa. Então não precisava aquele transtorno, aquele constrangimento para a própria família de abrir o saco, né, preto ali com o cadáver para mostrar que a pessoa estava morta. Tá? Então, E essa pessoa que berrou era familiar ou familiar? Você estava querendo inflamar só? Não sei, cara. Sei que ali você começa a ter o foco simplesmente em resolver aquilo, apagar o incêndio, sair apagar fora. o incêndio e sair fora e continuar, porque dali 20 minutos estabiliza de novo, cortisol baixa um pouquinho, se baixa, e você vai para outra ocorrência. E tem que ter realmente, nesse tipo de situação, não adianta querer
o embate ali e tal, tem que ter jogo de cintura mesmo da retirada, porque se eu entra numa ali, porra, vai virar o caos até controlar a situação, aí vai ter que chamar reforço muitas Você vezes. está em defasagem numérica ali, você está com pouca gente. Não é a tua intenção fazer isso, a tua intenção é mitigar dano. Então, naquela situação, a própria conversa, a própria atuação de pré-controle ali, de você ter que usar um bala de borracha, um gás lacrimogêneo, etc., ela tem que ser aplicada e usada a qualquer custo. Então, isso tem que ser levado em consideração. Só que são situações que você não espera, né, cara? Você espera isso ali em Niterói, Né? Caraí, não espera isso. Então, complexo, né? E nesse tempo aí todo no jogo, qual foi o caso que mais te chocou, assim? Aquele que, porra, que te deixou até pensando depois. Tu é um cara que leva pra casa esse tipo de coisa? Primeiro lugar, assim, Pô, cara, tem. eu consigo separar Ah, bastante. Consigo. Mas, óbvio, né? Ao longo dessas 1.350 ocorrências aí, é óbvio que a gente acaba levando alguma coisa para casa. E acho que a gente de fato levava, até por conta de uma comoção da equipe em geral, eram situações de crianças asfixiadas. Mas quando eu digo crianças, eu não estou falando de 4, 5, 6 anos, que é, provavelmente muita gente pensou. Estou falando em crianças de 11 meses, nossa. que conseguem nem falar direito. Com a chupeta na boca, você chegar, ver aquela situação, reparar pelos sinais cadavéricos ali que existem sinais de asfixia. E aí? Ali, aquilo acaba te provocando para que você seja mais técnico ainda em relação a, de fato, comprovar que foi uma asfixia, comprovar que teve um sinal específico da medicina legal que te revela ali, às vezes, que houve uma agressão. De repente, dessa agressão, você consegue pegar um material genético em tal lugar, e aquilo vai te levando de um ponto ao outro, que no final das contas você com os depoimentos de testemunhas, que eventualmente podem ter também, câmeras de segurança, você consegue fechar num caso específico. Então, aquele, inclusive, que eu dei em aula para vocês lá na Cadepol, referente ao caso do Recreio dos Bandeirantes, que o indivíduo, não vou falar nomes, mas o indivíduo já estava sendo procurado, respondia em liberdade, melhor dizendo, por conta de um homicídio que ele tinha praticado no ano de 2009 contra a ex-esposa. E ele estava em liberdade, tranquilo, com a sua vida levando tranquilamente, até que em 2022, então, 23, foi fevereiro de 23, esse indivíduo leva a cabo ali a vida de toda a família. E a família, eu estou falando da atual mulher dele, a atual companheira, a filha de 12 anos e o filho de 11 meses. Ou com arma de fogo e o pequeno foi através de asfixia mecânica. Cara, Então, assim, você percebe que quando isso de fato chega ao teu conhecimento e não são situações complexas do ponto de vista de investigação, porque ainda tem isso, que parte do pressuposto que para investigar um homicídio você tem que saber quem é a vítima. E a partir da vítima você traz a história subjacente dela. Ali a gente já tinha. Então, estava assim, as informações, as primeiras acerca da autoria, praticamente já tinham chegado naquele momento. Agora, eu precisava, nexo de causalidade. Eu precisava correlacionar cronotanatognose, que é o tempo estimado da morte daqueles indivíduos. Qual foi a causa? Se eu tinha algum elemento ou outro ali. E só que tinha uma peça faltando, né? E essa peça faltante era, como ninguém ouviu, como uma criança de 11 meses, ela não chorou, ela não reagiu, sendo asfixiada. E eu tô falando de asfixia, né? Colocando ali, de fato, fechando narina e boca e impedindo a entrada do ar. Foi nesse nível. nossa. Acho que esse E foi o caso do recreio. foi o caso do recreio, que a gente mostrou para vocês em sala. Então, assim, quando a gente percebeu que, de fato, faltava um elemento, esse elemento era, pô, mas isso aqui tá errado. O que tá acontecendo aqui? Ninguém gritou, ninguém reagiu. E aí foi já saindo do local que eu apertei o pé na lixeira e tinha um monte de cartela de medicamento jogada ali no Putz. lixo. E quando a gente viu, assim, não pego com a mão, não tenho essa atribuição, o perito criminal viu, tirou foto, pegou, mandamos para a perícia. Daí gera uma outra requisição de perícia, conteúdo gástrico, para você entender ali toxicológico de vísceras, qual foi eventualmente uma substância utilizada. E aí a gente viu que tinha substância indutora de sono naquele material que ela misturou com leite, deu para a família tomar, a família caiu no sono e ele executou ali o intento criminoso, como se nada tivesse acontecido, saiu. E aí foi um caso que a gente chegou à conclusão depois que de fato tinha sido ele, por todas as câmeras de segurança, questão de farmácia, conta da farmácia. A investigação chegou, Aham. no final das contas, ao nexo de causalidade.
E aí depois a gente conseguiu efetuar a prisão desse indivíduo logo na manhã. Isso foi 11 horas da noite, 7 horas da manhã a gente estava prendendo o cara. Cara, esse caso deve ter sido realmente muito impactante, porque a doutora Gabriela ressaltou ele aqui Falou? sobre e justamente isso. Ele falou, não, normalmente e ela é uma que o cabelo cai em cima do morto lá na necropsia, ela faz assim e Pronto. continua tocando o barco. Ela falou, pô, esse me marcou, a família inteira assassinada e tal. Um negócio realmente chocante. Então isso, olha como é que isso te traz, até para profissionais experientes como ela, com anos de prática na medicina legal, fala assim, pô, peraí. Então, não é que você faça melhor a sua atividade, mas é porque inconscientemente você, ser humano, vai acabar tendo uma atenção por conta de uma. Tanto que é algo que a gente lembra. Eu lembrei, ela lembrou, já com quase 2 anos aí de acontecido, e a gente se lembrou do caso com riqueza de detalhes. Algo que não tradicionalmente acontece com os outros casos. Não que você tenha se esquecido completamente, mas você vai precisar de alguma coisa. Ah, tal caso, me lembrei. Né? Então, assim, não é uma coisa que te marca profundamente, Sim. cara. Esse tipo de agressão contra a criança é algo nefasto, é algo E agora uma horroroso. pergunta sobre que vai unir um pouco a parte acadêmica com a prática lá, porque eu não sou muito dessa galera do, na prática a teoria é outra. Eu acho que dá para aliar uma a outra assim. Nessa época você já estava bem avançado aí e aprofundado no estudo da medicina legal. Isso daí, na tua atividade no GELC, com o desenrolar do estudo da medicina legal, você foi criando um refino maior assim no local? Isso te ajudou, te auxiliou nos locais, te deu insights assim? Deu. Tanto deu que esses tipos de situações acabavam sendo agregadas ao livro, aos meus livros, e isso fazia com que, de fato, a gente mostrasse que todo caso é único nas suas circunstâncias, que reforçou a minha tese, que reforçou que, de fato, a prática ajuda a elencar e a elevar o nível da teoria. Você comprova e vice-versa. Então acaba sendo cíclico. Você vê que a teoria funciona na prática, que a prática confirma a teoria, que ela melhora, lapida, não, mas olha só como é que não precisa ser só 2 horas. 3 horas você também encontra aquele sinal. Como assim? Sim, eu estou aqui, eu sei que a morte aconteceu tal horário, então nessa temperatura, com essa circunstância, talvez com aquela substância ingerida, ainda tem um tal sinal de rigidez ou não, alguma coisa assim, vamos supor, né? Que acaba influenciando para você confirmar ou negar uma determinada prática da teoria. Uma determinada questão teórica que você está vendo na prática e confirmando. Então, esse é o fascínio. E a medicina legal, ela te responde com sinais. Porque aquilo que eu falei, cara, o cadáver está morto, mas ele está te dizendo tudo. Pela simples coloração dos livores ali, a gente já tinha de fato percebido que era asfixia. Sim. Só que ainda faltava essa peça. Como ninguém ouviu, se era uma situação de apartamento. E o legal, entre aspas, da investigação de homicídio é justamente isso. Eu acho que ela traz ali a investigação mais completa que existe, né? Porque todo homicídio traz uma história por trás dele. Eu investiguei poucos homicídios assim na vida porque trabalhei em Minas Gerais, no interior, então tive ali alguns homicídios na comarca e normalmente é mais tranquilo de elucidar esse tipo de crime quando é no interior, assim, as informações às vezes chegam. E quando eu fui para a capital, fiquei no plantão, não pegava homicídio, porque tinha especializada lá, mas às vezes que eu precisei investigar o homicídio, gostei muito justamente por conta dessa história que você vai desvendando e realmente é mais gostoso de investigar. O fascínio tá aí, né? Porque parte muito da técnica, tem protocolos, você tem metodologia, isso depois entra até na ideia do curso de El Salvador. Você tem uma metodologia, você tem balizas, você tem que saber aplicar a técnica e você tem que estar atento aos sinais. Porque se você não soubesse que aquela coloração mais violácea te dá uma sugestão de asfixia, ia passar batido. Ia passar batido. Ah, não, foi envenenado. Não, mas calma aí, pera lá. Não é só por conta de. Às vezes você não tem todos os sinais, porque se a gente diz que não tem ali sinal patognomônico da asfixia, os sinais existentes vão te dar uma sugestão de que pode ser aquilo. Então, e você vai puxando fio, você vai entendendo e você vai indo, aquela questão da lanterninha ali, só que você tem que saber para onde vai apontar a lanterna. Né? Então, a investigação de homicídio é isso. Se você estiver apontando para cá, você vai achar outra coisa. Você vai estar ali. Tem as linhas de investigação? Tem as linhas de investigação. Mas qual delas de fato aconteceu? Porque só aconteceu uma. De uma forma, de uma maneira, e é ela que você tem que chegar, é ela que você tem que achar. É verdade. E já pra gente, você falou de El Salvador, e daqui a pouco a gente vai entrar aqui, essa daí eu tô muito curioso também para saber, até por tudo que tá envolvendo na mídia aí El Salvador e tal, para saber se você teve algum
contato em relação a isso, mas já ainda permanecendo aqui no GEL, que porra, foram muitos anos, qual foi para você o caso mais marcante, assim, o caso que tomou mais repercussão? Na verdade, o que tomou mais repercussão e o mais marcante para você, se tem algum um diferente do outro ou se foi o mesmo caso? Não, então, o de maior repercussão foi o Flor de Lis, o caso Flor de Lis, que de fato virou até série. Dá um panorama para a galera que não conhece o caso, só geral, não precisa entrar com todos os detalhes. Né? Pois é, então, o caso tá muito bem ilustrado, tá, na série, mas quando a gente percebeu, já era um caso assim, que estava começando, estava terminando o plantão. Então já estava amanhecendo e a gente teve a notícia de um óbito de uma determinada pessoa que era marido da deputada federal, a então deputada federal. E aí entra aquela coisa, bom, agora tem que seguir meu protocolo. Não é porque é fulano, ciclano, beltrano que eu vou dar mais ou menos atenção. Nunca trabalhei dessa forma. Mas você já tem ali um panorama. Quem é a vítima? Então era a meu primeiro tópico de investigação. Quem é a vítima para você entender qual é essa história. Só que essa história começou supostamente pela própria Flor de Lis como um suposto caso de latrocínio, que estariam sendo perseguidos por rapazes numa moto, Esses rapazes estavam vindo em direção e tal, em determinado momento, mataram o marido dela. Assim, bom, mas levaram alguma coisa? Não. Aí, cadê? Mas cadê o telefone? Cadê não sei o quê? Não. Isso em casa. Isso em casa, foi dentro da casa. Só para ilustrar, o Wilson estava no plantão dele, tranquilão, pô, vai acabar aqui, ocorrência, Porra, tal ia lugar. acabar às 8, cara, isso é pelas 5, 6 horas da manhã. 5, 6 da Caos, manhã, vai apocalipse. acabar às 8, aqueles 2 horinhas Foi esse que acabou 9 da 9 da noite. noite. Recebeu notícia de morte violenta na residência de do suposto marido, né, Que da era dela, a deputada. residência dela. Aí Né? foi ao local. Vamos lá, fizemos ali a perícia, só que ele não estava lá. Então ainda tem uma complexidade, né? Porque quando a gente espera que a gente vá ao local, o cadáver esteja no local. Não estava, ele foi socorrido. Foi socorrido no carro em que também supostamente tinha sido. Que ele estava, né? Então estava no hospital, tudo no hospital. Então eu tinha mais de um local, eu tinha uma área relacionada para investigar. E aí a complexidade foi maior ainda. Que foi se somando a questão da complexidade do tamanho da família, etc, etc. Só que aí tem a questão do GELC não trabalhar o segmento da investigação. Porque compartimentadamente, a gente no Rio de Janeiro, pelo menos no Rio é assim, o plantão ele trabalha até esgotamento ali da portaria, do auto de prisão em flagrante, até aqueles primeiros atos de polícia judiciária mesmo, para quem conhece aí o artigo 6º do Código de Processo Penal, a gente faz aquele trabalho. Não tem nada, não achamos nada, portaria, inquérito vai correr, e esse inquérito é passado para outra equipe, que é a equipe que trabalha durante o expediente, todo dia. E nisso o caso seguiu. Então, aí, óbvio, né? O grupo já continuou também em algumas outras diligências para ajudar aquela terminar de fazer o que tinha que ser feito e ajudar, inclusive, a equipe, já que a gente já estava ali por conta disso mesmo. E nisso a gente foi começando a puxar fio da história ali. Só que ele não, obviamente, se resolveu, né? A história não se resolveu nesse primeiro dia. E foi ao longo de alguns meses. Então a gente pretende com isso te mostrar o seguinte, eu pretendo com isso te mostrar o seguinte. Você pensa assim, ah, mas caso foi mais rápido, foi mais demorado. Não. Às vezes a própria investigação, o próprio caso tem uma maturidade. Às vezes não, sempre. E se aquele caso não te traz a maturidade de você ter autoria, de você ter todos os elementos periciais, às vezes é uma perícia complexa que exige aí um prazo maior para a elucidação, para o resultado desse exame de corpo de delito. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Não é porque é X, Y, Z, fulano, ciclano, beltrano, que você vai atuar mais rápido ou mais demorado. Até que a gente, de fato, chegou à conclusão, por todos os elementos ali, de que tinham alguns integrantes da família envolvidos, né? Inclusive outras tentativas de homicídio em relação ao pastor, com supostos elementos químicos, que já estavam também corroborados com a ideia de protocolo, de prontuários médicos. Então, assim, a complexidade daquilo foi mostrando para a gente que o planejamento já era anterior. Mas no dia lá, quando entrevistou ela, você sentiu alguma coisa diferente ali? Ela não falou comigo no dia. Ela não falou contigo no Ela não dia? falou comigo. Então, a primeira das questões é como é que a pessoa que está supostamente interessada não vem falar contigo? Como assim? Eu não sou a melhor, nem a pior pessoa do mundo, mas, pô, se você está interessado em falar, eu posso te ajudar a resolver. Eu estou encarregado
da investigação, pelo menos Claro. nesse primeiro momento. Então, tinha uma interposta pessoa para falar, eu falei, pô, não é por aí, calma aí, o que está acontecendo? Né? E um monte de gente, familiares ali e tal. A causa morte dele foi qual? Ele foi por projeto de arma de Projeto de fogo. Arma de Fogo. Exatamente. Foi executado em tese chegando em casa, foi isso? Exatamente. Exatamente. E depois ficou comprovado que a arma, filhos teriam comprado, um dos filhos teria conseguido essa arma numa determinada comunidade, aí depois aquela arma foi usada e tal. Então, toda essa complexidade foi mostrando para a gente diversos pontos que depois foram conjugados, e aí a importância de você conhecer bem a investigação. Em muitas delas, a gente, no GEL, que acabava ajudando também os delegados que tocavam essas investigações, exatamente para dar esse suporte, exatamente para dar esse auxílio, mostrar para eles que a gente tinha conhecimento, às vezes um detalhe passa batido, então tudo tem que estar muito bem descrito no relatório, todas as perícias têm que estar muito bem encaminhadas, como a complexidade de várias áreas, várias situações, várias informações, uma dezena de testemunhas acabou demandando mais tempo da gente do GEL que ali, a gente teve que desgastar isso Aham. até o final. E isso é muito importante quando se trata de uma situação flagrancial, porque o flagrante bem feito, o flagrante não necessariamente uma prisão em flagrante, mas o atendimento a uma ocorrência no calor do momento ali, e os detalhes que você emprega naquela situação e a riqueza de detalhes que você traz para os autos vai facilitar demais a investigação. E isso é um cuidado que eu tenho tido aí na minha atividade no plantão já há muito tempo, porque é isso que você falou. Aquela testemunha a mais, aquele detalhe que podia passar batido, e você informar isso para quem vai tocar a investigação, faz muita diferença. Recentemente, agora aconteceu um caso no plantão e que a gente descobriu uma informação em off ali que eu liguei pro delegado. Falei, irmão, dá para falar contigo? Dá, me liga aí. Liguei e falei, ó, aconteceu isso aqui ontem, o cara, não identificamos o cara inicialmente, mas é isso e aquilo outro. Ele não pode deixar que eu vou resolver. 2 dias depois o cara tava preso. Em Minas também, outra situação também como essa. Foi, na verdade, eu acho que um desvio de uma carga de uma grande empresa, Magazine Luiza, não lembro exatamente. Ela era na beira da 381. E o motorista, na época, estava sumido ainda, ele tinha sido sequestrado e tal. Foi uma abordagem da carga. Eu bati com o cara da Cargas também da capital. E aí encontrei com ele, sei lá, uns 6 meses depois. Ele, pô, meu irmão, sabe aquela ligação que tu me fez? Prendi uns 8, 9 por causa daquele início ali, daquela situação inicial. Então, realmente, esse teu cuidado ali, com certeza foi o que te deu a fama que você tem hoje em dia também na PSERG. Por conta disso também, Vitor, o que a gente observa? Quando a gente tem uma situação de homicídio que a gente começa a trabalhar todo dia e a gente já está ali vidrado naquilo em termos de conhecimento da localidade, das lideranças, etc., de quem manda matar, do porquê que as pessoas morrem, é isso que você falou. Outras investigações acabam surgindo. Então, se a gente entende a causa anterior ao homicídio, a gente percebe que a maior parte delas, pelo menos no contexto dos homicídios que eu trabalhei investigando, estavam relacionados ao narcotráfico. Então, quando você acaba, mas por conta disso, é por conta de R$ 20 na boca, de dívida na boca. E por conta disso, você fala assim, bom, estou investigando, cheguei às lideranças. Outros inquéritos em paralelo, com outras delegacias especializadas também, ajudaram a prender essas lideranças, caso elas não viessem a ser identificadas por conta de serem mandantes dos homicídios. Então, a interligação dessas investigações acabou culminando no desmantelamento de muitas dessas milícias, dessas organizações e, consequentemente, os índices de homicídio tendiam a cair. Se a gente sufocar, e é isso que é o bacana, principalmente das questões de lavagem, de outras questões referentes ao tráfico e tal, se aplica também ao homicídio. Quando você entende o que está causando aquelas mortes, você já tira um pressuposto para que outras pessoas morram em face daquele. Você pode sufocar a causa. Exatamente. Isso funciona. E essa questão do gel, que algumas vezes você já sentiu aquilo do, porra, queria continuar com essa aqui, mas vou ter que entregar a investigação. Aí ficou procurando depois para saber o resultado. Teve várias. São essas situações que fazem com que às vezes você fique até as 9 da noite do dia seguinte, tentando ali por todo custo provar que aquela tese, de fato, que aquela metodologia que você empregou vai dar o bom. Vai dar o bom ali para você bingar aquela prisão e fazer, de fato, o flagrante, ou eventualmente chegar na autoria, pelo menos. O bacana da temporária, que a gente, no jargão, a gente diz que é botar a bola na marca do pênalti, né?
Você preparou tudo, tá ali, ó, penalidade Era só máxima. chutar. Aí vem alguém, chuta, pensa, porra, mas tá bom, a gente faz o trabalho exatamente para isso, para render esses frutos. E esse caso da Flor foi resolvido só meses depois. Meses depois, começou com pequenas apreensões, pequenas prisões, acabou calhando de uma delas, aí foi de fato uma questão sui generis, né? Que eu tinha trabalhado num plantão anterior, meses antes, numa determinada situação de apreensão de adolescente pela prática de ato infracional. Esse adolescente era um dos filhos, o que supostamente arranjou a compra da arma. Então, o que aconteceu? Ele simplesmente, por conta do 37 não dá muita coisa ali, você acaba indo para audiência ali e tal, você vai ser ouvido pelo Ministério Público e tal, mas ele não foi. E aí eles pediram um mandado de busca e apreensão, que ficou pendente. Aí nisso que a gente se depara com o indivíduo de novo, na casa. Consultor, mandadinho pendente. Calma aí que a gente vai te ouvir. E nisso o que aconteceu foi que de fato acabou pensando, o indivíduo pensou que estivesse achando que estava sendo preso por conta da homicídio. Chegou, começou a abrir o coração e aí começou. A investigação começou. Só porque, para traduzir, ele tinha um mandado de busca e apreensão pendente para um dos filhos do casal, por conta de uma situação que não tinha nada a ver com aquele homicídio. Era delito envolvendo a lei de drogas. E ele não compareceu a uma audiência e o juiz expediu um mandado de busca e apreensão. Quando o Wilson compareceu com a equipe na casa e foi entrevistar, aí é de praxe fazer consultas, até para saber com quem você está lidando naquele momento. Diversas foram as vezes que a vítima saiu presa na delegacia, no plantão algumas vezes. Tem um mandado de busca, um mandado de prisão que está em aberto, não sabia, de um caso antigo, às vezes até pensão alimentícia, e aí não tem jeito. Foi o que aconteceu. Ele chegou, opa, tá com mandado. E aí, quando foi conduzido à delegacia, o adolescente achou que estava sendo conduzido pela morte do pai, né? Era o pai dele. Era. E realmente ele tinha uma certa participação, então começou a abrir o bico ali, né? Ali que começou a, de fato, afastar essa primeira tese de latrocínio e a gente começou a focar. Bom, mas aí, beleza, mas matou. Mas matou por quê? E aí, irmão, aí o troço cresceu. A investigação tomou um rumo de gigantismo mesmo, que ela cresceu de uma forma que várias pessoas acabaram estando envolvidas e tal, e aí você viu no julgamento o que aconteceu, né? E esse caso, eu perguntei se seria sido mais conhecido, acho Sim. que foi. E teve o que te marcou mais, assim, ou foi esse? esse? Do Recreio. Ah, do Foi Recreio. do Recreio. Tá. Por conta da brutalidade. Da brutalidade, da rapidez e da importância da técnica ali pra gente desvendar. Se a gente não seguisse o padrão, o que estava padronizado pra gente, se a gente tivesse tentado encaixar e as peças faltavam um encaixe, e esse encaixe assim, não é possível, alguma coisa aconteceu. E aí vamos procurar na lixeira, no que a gente já tinha acabado a perícia. Né? A perícia dos cadáveres, né? Eram 3. Quando a gente apertei a lixeira, o pedal da lixeira estava lá, esse monte de medicamento. Lindo. Indutor de sono. A polícia tem que ter, é o que eu costumo dizer, o criminoso tem que ter sorte o tempo inteiro. Para a polícia basta um momento de sorte. Se ela tiver um momento de sorte, o cara vai rodar. O criminoso não, ele tem que estar com sorte o tempo todo, que senão uma hora ele cai. E desses casos todos lá, algum assim bizarro, até engraçado depois, é claro que trata com morte, mas várias vezes a gente tem situações engraçadas, inclusive nessa. Cara, teve a situação do Horto Muito Louco, né? É complexo a gente falar sobre isso, porque quando a gente é acionado para o GELC, a gente é acionado em face da visualização. A guarnição visualiza um cadáver, a população visualiza um cadáver e fala assim, olha só, aí, quem eu tenho que chamar? Homicídio. Chamou. No que chamou? Quando a gente chega no local, cadê o cadáver? O cadáver não estava mais lá, irmão. Eu falei assim, cara, não é possível, peraí. Estava realmente morto? O indivíduo estava? Não, estava morto, já estava até com cheiro de podre já, que não sei o que. Eu falei assim, cara, mas como assim? Onde é que está essa pessoa, né? Essa pessoa não, esse cadáver. E depois, cara, a gente ficou naquela situação, porque já tinha gerado o guia de requisição de remoção e tal. Guia de remoção para o cadáver que não tem. E agora o que a gente faz? Cara, quando a gente viu, falou, não tem o que fazer, irmão. Vamos fazer o quê? Vou procurar agulha em palheiro? Aí voltamos para a base, a investigação tocou. Conseguiu, né? Até para apurar se aquele fato era de fato um homicídio. E depois que o cadáver aparece, 3 dias depois, é quilômetros de distância, sei lá, uns 10, 15 quilômetros, cara. Tanto no teu plantão de novo era um outro? Aí outras pessoas foram fazer o local e falaram assim, aí, supostamente era o fulano de tal. Eu falei, então ele caminhou bastante, né? 3 dias, longos dias, 3 dias, 3 noites. A alma dele foi parar lá na casa do caramba, então aí a investigação tocou. Mas assim, cara,
É igual, foi Alguém. aquele caso é justamente aquela situação, me parece aquela situação do Tropa de Elite lá, joga o corpo pra lá, o cara joga o corpo pra cá, pode ter sido. Sei, de repente é guerra de atribuição ali. É Não, isso. que Não isso. era de atribuição, Não, era não, tudo da mesma peraí. atribuição, Ih, mesma vai dar delegacia. merda. Alguém viu, falei, vai dar merda, vou tentar esconder, vou jogar em outro lugar. Não, mas aí a E tu gente. sabe o desfecho ou não? Não, que assim, infelizmente não. Foi só essa Ué, de repente o situação cara nem, mesmo. nem foi enterrado, Não, nem apareceu em sei, nem outro sei, não lugar. faço ideia, né, cara? Ué, essa questão da atribuição me faz lembrar um caso lá em BH, quando eu estava no plantão. Tinha a divisão de homicídios, lá tinha a atribuição para mortes violentas e tal. E eu no plantão, naquela de. Isso acontece muito, por óbvio, no plantão, muitas ocorrências e tal. Às vezes vem aquela bola dividida. Ah, essa é de qual delegacia? De quem é? Aí fica não é empurrando, mas querendo dizer que a atribuição não é, obviamente, da sua central para não ter que fazer aquele local, enfim. E em determinado momento, a minha equipe recebeu uma denúncia, uma alegação de que tinha sido encontrado um braço num bueiro em determinado local, que era realmente da atribuição da área da minha localidade, lá no Barreiro. Aí, eu naquele momento falei, porra, braço? Mano, essa parada é homicídio, pode ligar pra delegada do homicídio lá. A cascuda simplesmente falou assim, doutor, um braço por enquanto não é nada, quando aparecer o resto do meu corpo, tu me liga. E fui eu lá fazer o local do braço sozinho. E ela tecnicamente estava correta, né? O cara podia estar andando sem braço por aí. É, nosso critério aconteceram situações semelhantes. Nosso critério era tá com metade do tronco ou tá sem a cabeça, então é nosso. Não é, porque de fato, cara, a gente já pegou situações de cabeça em saco plástico na beira de poste. Já Nossa. peguei uma outra situação que foi interessante também, bacana, de forma técnica. Cadáver na Baía de Guanabara e estava já em estado avançado de putrefação. Sem a cabeça, sem os 4 membros, né, braços e pernas, e estava ali o cadáver com a bermuda colorida. Assim, caraca, e agora como é que a gente vai fazer para identificar? Porque digital não tem, tatuagem não tem, só tem uma bermuda azul. Só esse dado de inteligência ali. E quando a gente se deparou, assim, mas como é que veio parar aqui? Aí eu me lembro mais ou menos dos sinais, da maceração. Pô, tá macerado de tal forma, já tem isso, já tem sinal de fauna cadavérica, de peixe e tal, batida ali das embarcações, já estava com tudo isso na cabeça. Falei, beleza, vamos tentar achar. Cara, aí a gente foi procurar assim, bom, se a gente está aqui, por que não a gente pegar carta de maré para entender, conforme a circulação da Baía de Guanabara, como é que esse cadáver Cara, pode ter chegado aqui de acordo com a velocidade, a tábua, a lua e não sei o quê, o tempo, o vento, caralho. Vamos tentar entender essa porra aqui. E aí a gente chegou que ele tinha partido do outro lado, mais ou menos ali da região ali de Vigário, daquela região que sei, desemboca sei. ali na Bahia, fez toda a curva, foi parar em Niterói com alguns dias, E foi perdendo as partes pelo caminho? perdendo, aí passa a embarcação, leva um braço e não sei o Nossa, quê, e bicho comendo e tal. Então, assim, não foi propriamente por conta do homicídio. entendi, entendi. Então, é óbvio que a putrefação acaba atrapalhando um pouco, mas a gente chegou com. Aí depois conjugou busca de desaparecidos, depois a gente achou um desaparecido com a tal bermuda. Vocês têm uma integração muito forte com a Delegacia de Descoberta de Paradeiro? Temos. Tanto porque faz parte do próprio departamento, né? Hoje em dia, aqui nós temos o Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, com DH Capital, que é a Delegacia de Homicídios da Capital, DH Niterói e São Gonçalo, DH Baixada Fluminense, e também a Descoberta de Paradeiros. Quando a gente está no mesmo departamento, fica mais fácil a gente procurar os registros. E é por isso que é muito importante que, eventualmente, se você tiver alguma situação, conhecer alguém nessa situação, que informe, de fato, todos os detalhes ali possíveis para aquela pessoa desaparecida. Quando desapareceu, a roupa, porque a gente desvendou por conta da roupa. A roupa nos ajudou no homicídio a partir de uma busca por um registro de desaparecimento de dias anteriores. E aí, a partir disso, você vai agir de forma mais técnica ainda, pegar material genético da família, levar aí no nosso banco de perfis genéticos, fazer toda. E nós temos um banco nacional de perfis genéticos hoje em dia, o Rio alimenta muito esse banco. Teve campanha agora recente para fazer alimentação, exatamente porque numa situação que você fornecer um material genético com o que a gente tem de um determinado cadáver, infelizmente, se for esse o caso, a gente vai conseguir dar uma resposta, uma solução para aquilo ali. É óbvio que, né, nosso desejo não é encontrar a pessoa nesse estado, mas Mas se tiver que é uma encontrar, é melhor que resposta. se encontre rápido. Porque essa questão da informação dos familiares e tal, realmente é algo
que faz diferença e às vezes os familiares não dão a informação por algumas razões. Por exemplo, eu tive um caso recente também nesse esquema de final de plantão já e Copacabana, normalmente a gente não espera, são raríssimas as situações em que realmente alguém é sequestrado, desaparece ali em Copacabana, assim, um ponto fora da curva. Várias e várias vezes o registro é feito, depois a gente tem que informar que foi encontrado logo depois, 2 horas depois, mas se realmente for o caso, a gente tem que registrar. E esse foi um caso que a gente achou estranho já de pronto, quando a pessoa começou a contar. E se tratava, saiu na mídia de tudo, e recentemente, um caso de bastante repercussão, eu acho que era uma mulher trans, na verdade, e a mãe dela, que foi lá registrar o caso, que a gente registrou e a gente conseguiu contato ali no plantão e tal, identificamos quem poderia ser o suposto autor desse meu, a polícia entrou em contato com o cara da delegacia da descoberta de paradeiros para passar essa informação, inclusive. A mãe, nem a mãe informou pra gente que se tratava de uma mulher trans ali. Ela não falou esse tipo de informação que a gente não tinha. Ela não fala, ela sabia com quem ela poderia estar e não falou também, porque era um sujeito bem complicado assim. E, porra, isso dificulta, obviamente, o trabalho da investigação. Mas, então essa informação inicial, que o Wilson bem falou aqui, é dada pela família muitas vezes, é muito importante para acelerar. Então, e essa integração do homicídio com a descoberta de paradeiros tem, obviamente, tudo a ver, porque tu encontra um corpo na Baía de Guanabara totalmente macerado, sem nem. Tem que saber, tem que tentar identificá-lo de alguma forma. Viu como é que faz todo sentido? A partir do momento em que você determina que começar a investigação de homicídio significa começar a saber quem é a vítima, esse registro de desaparecimento pode ajudar a gente. Então, essa interligação, essa conjugação de informações é de total valia pra gente ali. E agora, puxando o gancho já para você é um cara que bastante é da academia e estuda muito já, desde o início da carreira como delegado, já tem vários livros publicados. Eu descobri que você tinha ido para El Salvador, na verdade, pelo teu Instagram, assim, não soube nenhuma informação e tal. Conta um pouco pra gente como é que surgiu isso, qual era o projeto, por onde, quem te colocou para ir lá, foi por conta própria, foi pela polícia, como é que foi essa questão? A partir do momento em que a gente tem ali uma iniciativa do governo americano de manter escolas ao redor do mundo para reforçar o conhecimento e a expertise que eles têm, que é vasta, em todos os campos ali de investigação, né? Quando a gente tem essas iniciativas na América Central, na Ásia, na Europa, em El Salvador existe uma escola específica, que é a AILIA, que tem a finalidade de fazer cursos, manter cursos para essa população de policiais da América Latina. E óbvio né, que na Ásia, etc., para aquele determinado nicho. Na África também tem, enfim. E praticamente toda semana, ou em determinadas semanas do ano, boa parte delas, existem cursos ali que eles oferecem. Então eles trazem o pessoal do FBI, da DEA, de outras agências estatais ali, policiais, que têm a finalidade de investigação de fronteiras, aquele pessoal que fica lá na alfândega, o pessoal que fica nos portos, nos aeroportos. E aí montam-se temas, e esse tema específico aí de El Salvador foi de um curso avançado de investigação de homicídios com a polícia de Denver, no Colorado, mas indo até El Salvador, porque muita gente também está achando que eu fui para os Estados Unidos, para o Colorado. Não, gostaria de ter ido também, mas El Salvador foi incrível, né? Seja pela história por trás, seja pelo curso. E lá tem uma estrutura mesmo, de uma academia de polícia completa, com academia, com alimentação, alojamento, você fica lá, você não precisa de hotel. Então o governo americano seleciona pessoas de todos os países da América Latina, ele escolhe algumas pessoas específicas e fala assim, vem cá, olha só, eu quero que você tenha um curso comigo aqui na academia em El Salvador, vou promover esse curso para você. Hospedagem, passagem, estadia e o curso por nossa conta. E teve essa oportunidade, então. O governo americano fez esse convite, aí eu aceitei o convite e fui até El Salvador agora em setembro, isso tem 2 meses, e a gente teve uma experiência imersiva bem interessante lá em relação às técnicas, né? Muitas das coisas, a minha surpresa foi essa, muitas das coisas foi que a gente já aplicava. A questão toda por trás é a diferença de tecnologia e também a quantidade de casos. Porque a gente comentou aqui algo em torno de 8 homicídios por dia.
Lá são 8 por ano para cada investigador, não que sejam 8 no ano inteiro, não, mas pela quantidade de investigadores dedicados na investigação de homicídios. E, obviamente, o número de homicídios que acontecem, você tinha uma média de 8 ou 9 por ano. E você pega um caso de repercussão, você sai da escala até Dedicar elucidar. full time ali à elucidação. E o que tem lá de diferente em relação a essas técnicas? A questão da tecnologia. A questão de menos casos, óbvio, mais efetivo, tecnologia. Porque a câmera da Amazon lá na portaria do prédio do fulano de tal captou a imagem, porque ela capta só quando tem infravermelho, e aí passa, e a pessoa ativou naquela hora, e tem a hora, aí funciona, os dados funcionam, e tem um áudio em determinado local, e aí o tiro, você consegue ouvir o barulho do estampido ali. Então, todas essas informações pela tecnologia, que você começa a rastrear, todo mundo tem telefone, as câmeras do sinal funcionam, te pegam em alta resolução tua placa. Uhum. Então, cara, as coisas funcionam de uma maneira que a gente fala assim, bom, é nisso então que a gente precisa avançar, e é nisso que a gente está avançando agora, seja em outros aspectos, no curso superior de polícia também, que eu estou atualmente fazendo. Mas essa oportunidade, ela está aberta para os policiais do Brasil. Então não é uma exclusividade, basta que você tenha uma afinidade. Por exemplo, tem alguns requisitos, no mínimo 5 anos como policial, já uma prática de homicídio, se é um curso avançado, você não vai lá aprender a investigar homicídio. Você já tem uma bagagem. E esse networking que é feito lá também é muito importante. Tive contato com pessoas, com policiais de El Salvador, policiais de outros estados brasileiros também, que eu não conhecia, policiais da Jamaica, policiais de Honduras e promotores desses outros países também, porque são efetivos policiais e também pessoas dedicadas à aplicação da lei, que envolve justiça Uhum. e promotor. Tanto que tive oportunidade lá de dar um livro, o indivíduo ficou tão interessado, e esse indivíduo não era nada mais, nada menos do que o juiz da Suprema Corte da Guiana. Cara, Então, assim, ele falou, eu quero o seu livro. Eu falei, mas chefe, eu não consigo te vender esse livro. Mas peraí, vou fazer um negócio pro senhor aqui. Dei um livro para ele. é legal. E esse livro provavelmente agora está lá sendo usado nas sentenças da Guiana, na Suprema Corte, porque ele ficou fascinado com aquilo. Então, assim, olha a possibilidade de atuação que você tem a partir de tem que estar pronto no lugar certo, na hora certa, para Ah, você expandir suas possibilidades. porra, lindo. E lá eu sei que não era o foco do curso, e até porque era em tese aí um curso ministrado pelos Estados Unidos, só que a base foi El Salvador. E antes de mais nada, você me falou então que técnica de investigação a gente está bem servido, é isso, o PCE está voando, Brasil Tá como um voando. todo, Tá voando. Brasil tá voando. mas o ponto fora da curva aí justamente é a parte tecnológica, Exatamente. né? E número dois, Algo que facilitou aqui no Rio, lembra que eu comentei isso também? Muita gente com celular filmando, muita gente com câmera, ah, casa com câmera, então as coisas acabam, você consegue fazer ali uma investigação mais detalhada, mais completo. mais completa. E não, repito, não era o foco lá, mas como é que foi vivenciar El Salvador nesse momento aí que ele ficou tão na mídia em relação às posturas que está tendo de repressão à criminalidade? Você conversou com alguns policiais lá sobre isso? Como é que é a postura deles lá com relação ao governo e etc? Pouca gente supostamente nem deve saber direito onde fica El Salvador, né? Localizado ali na América Central, próximo de Honduras, próximo do México, também do Panamá e tal. Tá mais ou menos por ali. El Salvador foi considerado já um dos países mais violentos do mundo, uma das maiores taxas de homicídio per capita do mundo. E óbvio que se isso está ligado à ideia do IDH, o homicídio é uma das questões que são levadas em consideração para o estabelecimento do IDH, tinha um índice absurdo. Então as pessoas fugiam de El Salvador, era uma coisa assim absurda de fato. Até que já tem uns 2 anos, desde março de 2022, de fato, El Salvador vive sob um regime de exceção. Esse regime de exceção justifica ali parlamento, judiciário vinculados também ao presidente. E o que acontece? Houve uma sistemática muito grande de uma espécie de uma tolerância zero ou uma espécie de luta contra o crime, inclusive contra as gangues, que eles chamam de bandias, e essas bandias que eram responsáveis pela maior parte dos homicídios em El Salvador. Em São Salvador, na verdade, que é a capital de El Salvador, que é o lugar onde eu fiquei baseado.
E a curiosidade lá maior foi ter da própria população, então você pegando o Uber, você reparava as histórias, que não, porque minha irmã foi assassinada, não sei o quê, e era promotora, e era não sei o quê. Aí você vê que não é pelo simples fato da pessoa ser XYZ, não. Todo mundo morria, podia morrer, independente de quem fosse, tá? E aí, com esse regime de exceção, muita gente foi para prisão. Tanto que o que eu percebi lá, você andando em El Salvador, mas como é que é El Salvador? Tenta imaginar uma cidade com bastante calor, bastante úmida, por conta do clima ali na América Central. Ainda em desenvolvimento, óbvio, mas muito americanizada. Americanizada como assim, Wilson? Imagina Wendy's, imagina Dollar City, imagina um monte de locadoras estrangeiras, norte-americanas, prédios de 3 andares. Para quem tem oportunidade, parece South Beach ali, Miami ali, você tá ali, caramba, naquela situação, aqueles prédios e tal. E 80% das ruas foram asfaltadas nesse período. E você percebe que o índice de aprovação do governo é de 90%. Mas caraca, como assim 90% num regime de exceção? Vai perguntar, quem são os outros 10%? Ou quem está preso ou familiar de preso. Né? Agora, o restante, mesmo num regime de exceção, eles ainda estão satisfeitos de viverem esse regime porque eles vivem uma realidade, cara, uma economia dolarizada, os preços não são caros, você come bem, você consegue ter acesso a determinados carros bacanas, a lojas bacanas e tal, e isso, óbvio, que melhora a qualidade de vida da população. Pessoas andando em shopping normalmente, tomando seu milkshake, vivendo o sonho americano, só que em El Salvador. E muita gente que ainda está fora manda dinheiro para El Salvador. Então a gente repara que cerca de 10% da população, está falando aí de 8, 9 milhões, praticamente 1 milhão mora no exterior e manda dinheiro para os seus parentes ainda. Ainda naquela coisa, volto ou não volto, como é que tá aí, volto ou não volto. Mas os próprios integrantes do curso, que eram de Denver, que vieram ministrar, que foram ministrar no ano passado, o mesmo curso, porque ele tem uma semana anual para ser ministrado, então assim, a gente não conseguia andar na rua. Hoje em dia você pode ir com o seu cordão tranquilamente andar na rua, pegar um Uber, $2 o Uber para você ir até o shopping, voltar, dá para ir andando. E você vive tranquilamente. Você, a gente que mora, que veio aqui ano passado, não dava para fazer isso. Tanto que você saía na rua, pro segurança da academia, que você sai lá, dá o nomezinho no caderno, tô saindo, tem hora para voltar, internato, uma parada meio bacana, né? E você tem ali a hora para voltar. E fala assim, mas onde que eu vou? Não, pode ir tranquilo. Qual área? Não, beleza. Só evita mais ou menos as áreas ainda de ruazinhas mais. Parecia um camelódromo, um grande camelódromo. Assim. Evita aquilo ali, mas na praça. Tanto que eu calhei de estar num dia lá que era o dia da independência deles. Pô, foi maneiríssimo, cara, você vivenciar aquilo, comer as comidas locais, ver a população brincando no chafariz ali. Cara, que bacana, aquela população vivendo em tranquilidade. A questão foi, como? Se as pessoas ainda têm um certo medo de falar, a gente no Uber, que a gente começava a pescar as informações ali, porque tinha gente de El Salvador também no curso, mas ninguém falava muita coisa não. Ah, é? Tinha. Então a gente falou, vamos, polícia, né? Vamos ali com os locais ali, vamos absorvendo essas informações. Porque o que foi veiculado aqui amplamente na mídia foram, em tese, essas prisões de natureza, vamos dizer, duvidosa, ou de elementos probatórios mínimos, meio ainda não carreados corretamente para serem implementadas. E, de certa forma, pode ter acontecido isso. Óbvio. E, em maneira alguma a gente está aqui batendo palma ou criticando. Pelo contrário, falando assim, e foi algo que eu discuti. Eu tive uma aula online, em determinado momento que eu tive que fazer um contato aqui com o Brasil para uma aula também. E eu tive que explicar essa situação. Como é que é isso? O pessoal estava curioso também. E a gente explicou, ó, a mesma história que eu contei para você. O pessoal ainda não fala muito. Ninguém ainda tá com muita certeza do que vai acontecer. Está funcionando. Agora, a que custo? Se você tem privação de direitos, se você tem um regime de exceção, se você tem um regime de exceção que é mensalmente aprovado e está dando certo, a que custo? Vai durar quanto tempo essa maré mansa, essa lua de mel? A gente está falando de 2 anos. Asfaltou 80% das estradas, estou falando das ruas mesmo, de São Salvador. Até que ponto isso vai durar mais do que 5, 10 anos?
Daqui a 10 anos, quando a gente provavelmente estiver assistindo esse podcast, fala assim, cara, que merda que aconteceu, né? Eu falo assim, caralho, é a solução. Pô, vambora, bota isso no Vou Rio de botar isso Janeiro aí. agora. Eu ia até aproveitando esse gancho sobre essa história de El Salvador e toda a tua experiência aí ao longo desses anos na PSERG, a gente sabe que o Rio de Janeiro vive uma situação peculiar aí no cenário nacional, isso não tem a mínima dúvida, não é segredo para ninguém. Rio de Janeiro, eu costumo dizer que eu trabalhei em Minas 4 anos e meio e a realidade aqui é completamente outra. Os casos que eu pego no plantão, eu arrisco a dizer até que outro dia eu recebi essa brincadeira lá entre os colegas. Pô, Vitor, esqueceu o garantismo aqui em Minas? O que está acontecendo? Então, eu acho que eu até mudei um pouco esse meu viés com o contato com a criminalidade aqui maior. E a bolha está cada vez menor aqui no Rio de Janeiro. Tem solução no Rio? Tu acha que dá para reverter isso? Como é que é? Tem solução sim. Primeiro, deixar os especialistas em segurança pública falarem sobre segurança pública. A gente tem hoje, né, e é uma iniciativa muito interessante, que a gente está lá na Cadepol, com o curso de especialização em segurança pública, a gente está, a cada dia, formando mais especialistas. Seja a nível de pós-graduação, para discutir academicamente, seja em policiais que estão imbuídos com técnicas modernas, com conhecimento policial e o tal do lugar de fala para ter um posicionamento específico para falar sobre a questão. Porém, o que a gente percebe de fato é que muita gente metendo o nariz onde não deve. E eu via o que era o Rio de Janeiro em 2014, os locais que eu conseguia chegar em 2014 e as dificuldades, não é que é impossibilidade, mas as dificuldades que eu tenho ou tinha enquanto eu estava na rua para chegar nesses mesmos lugares. Quando você olhava para o lado, você assim, bom, e lá, estão botando manilha ali, areia? Não, aquela manilha, aquela areia é barricada, na beira da pista. Então avançou, principalmente com uma certa ação de descumprimento em curso, que não tem, a meu ver, academicamente ali, uma assiduidade no que diz respeito a dizer que está funcionando. Porque, pelo contrário, e todos os especialistas em segurança pública, que de fato são os especialistas em segurança pública, que falam que não está dando muito certo, que a gente está regredindo. Claro. E, obviamente, quanto mais a gente perde esse espaço, mais a gente começa a ver essas coisas novas. Mais o Rio está. Você vê as situações que estão acontecendo. Fechamento da Avenida Brasil, uma situação ou outra, etc. O que é isso? É fruto dessas intervenções indevidas, quando, na verdade, quem tem que falar sobre segurança pública é quem tem o conhecimento sobre segurança pública. Você, mas eu fiz uma faculdade, meu irmão, você nunca foi na rua, nunca viu, nunca sentiu o cheiro de um pneu queimado numa barricada para você me dizer o que é uma barricada. Então, não me estressa, não me aborrece. É isso. Entendeu? Então, não mete essa. Aí entra esse Wilson emocional aí que vai ficar por aqui. A velha frase, né? Todos são especialistas em segurança pública até ouvir o primeiro disparo, depois só ficam os policiais. Mas, então, para você, Rio de Janeiro, o primeiro passo é deixar quem entende realmente de segurança pública, atuar nessa frente. Exato. A questão do reaparelhamento foi importante, a questão de novas armas, novas viaturas, viaturas boas, viaturas que duram, né? E você tem que levar isso em consideração, não dá para sair comprando qualquer viatura, tem que ser uma viatura que aguente uma determinada perseguição, aguente uma determinada área de região de buraco, etc. Porque você não está falando de uma. Você está agindo em todo o território, você tem que subir morro, descer morro, e, enfim, passar por enchente, você tem que dar um jeito ali. Então, essa questão do aparelhamento está muito bem servida. Pode melhorar ainda mais, e a cada dia a gente percebe isso. A questão de novos policiais entrando, e agora na Cadepol percebo cada vez mais isso. Pessoas imbuídas, pessoas que não estão ali só para ser mais um concurso trampolim. Então, se quiserem vir, venham, a gente está de braços abertos, mas venham e façam uma doação, né, de corpo e alma, de fato, para a atividade, porque a gente vai precisar. Não encarem muito como algo passageiro, tá? Todo direito, você tem todo o direito de escolher determinada profissão depois e tal. Mas aqueles que estiverem aqui, quando estiverem, aí é que eu falo. Enquanto estiver. Você não tem problema nenhum e depois tentar outro concurso. Mas enquanto tiver, irmão, tá teu gás. Entrega, claro. Porque senão vai pesar nas minhas costas. Eu vou estar impossibilitado de me mover, porque eu não tenho colega para colocar no meu lugar. E 1.350 ocorrências, não. Depois disso, a parada já
seu corpo, né, cara? É lógico. É plantão, e é estresse. Quando você vê, Não, você já atividade tá se noturna. tremendo. É isso, Atividade atividade noturna noturna. é completamente degradante. Tanto é que existe adicional noturno, que é para indenizar realmente algo que você nunca mais vai recuperar, que é a tua saúde. A Eu vi um verdade é treino essa. teu esses dias, né? Você falou assim, cara, eu queria render tal, mas foi o que deu. É lógico. Tô feliz com isso. Foi depois do plantão. Então, Não tem como. não tem como. Uma noite mal dormida, cara, você demora dias. E quando você tá se recuperando, De plantão. novo, é isso. Eu costumava dizer isso. E por isso que eu destaco, com sem dúvida nenhuma, o período mais difícil da minha vida foi o período que eu trabalhei no plantão lá em Minas Gerais. Plantão cabuloso, impossível pregar o olho em um minuto, e conjugando com o estudo aqui para o Rio. É. Porque eu sou um cara também de entrega, não sei fazer as coisas nas coxas, adotava o procedimento correto do início ao final do plantão, e depois tinha que me virar para estudar com a carga do plantão, e aí quando é aquilo, 3 dias depois de estar regulando o sono de novo, porrada no plantão de novo. Aí e porrada no sono de novo. E depois aí de 10 anos, quase, nessa batida, tenho certeza absoluta que não tem Ah, adicional noturno que pague o que esse cara passou. ou fora os 5 anos de plantão no Exército. Então são 15 no total. Nossa. Não Então, era assim, não. Não era assim, não. isso que eu ia até te perguntar. Foi por conta disso também a decisão de trabalhar hoje em dia, a lotação do Wilson hoje em dia na Cadepol, ele está trabalhando então com algo que ele também domina. E eu vou deixar uma observação aqui. Muita gente na polícia, quando trilha um caminho por essa parte mais da educação, de acadêmico e tal, acaba ficando com uma certa pecha sobre, não, esse cara não é da rua e tal. O Wilson nunca vai ter isso aqui, porque o cara ostentou muitos anos aí no front já. Então, agora que ele migrou para essa área, e foi uma área que ele nunca abandonou, né? Porque mestrado, doutorado, livro. Então ele sempre gostou dessa área. Foi porque, não, tá na hora de eu me dedicar a isso mesmo, ou foi, não aguento mais plantão, vou pegar aqui a Cadepol? Eu tenho uma gratidão por todas as pessoas e todas as oportunidades que eu tive, que eu gosto de fazer isso, essa parte de doação. E eu tive isso com o Estado do Rio de Janeiro, quando eu tive a oportunidade de fazer uma pós, um mestrado e um doutorado em Universidade Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então eu falei assim, cara, aí juntou a questão do já está na hora do plantão, tem diversos cursos de formação para iniciar. A polícia agora precisa de mim, doutor. Não que isso seja algo, mas eu posso me doar mais em outro lugar. Isso é gestão de recurso humano. Essa pessoa, tão qualificada desse jeito, podendo se doar ainda mais para a instituição, vai ficar agora. Já está na hora dela sair do plantão. Ela já cumpriu a etapa dela ali. Então agora eu vou pegar o seu aproveitamento e vou transferir isso, reverter isso para a instituição. Porra, qual é o melhor lugar? Se não, no curso de formação. Sem dúvida. Com conhecimento de medicina legal, com conhecimento de local de crime, com conhecimento de investigação de homicídios. Todas essas matérias que eu estou falando aqui são matérias específicas do curso de formação. E só para explicar para a galera, o curso de formação policial é organizado pela, obviamente, Academia de Polícia e é uma etapa do concurso destinada justamente a apresentar para aqueles concurseiros, no caso do delegado de polícia, que tem conhecimentos jurídicos, apresentar agora o mundo policial. Os caras vão se tornar policiais, eles têm que ter conhecimentos de policiais sobre diversos aspectos. E o curso de formação é basicamente para isso, para doutrinar esses especialistas em direito agora como policiais, né, para eles aprenderem sobre o mundo policial. E aí o senhor está ocupando uma cadeira atualmente na instituição que é de falar para esses novos policiais. Então, participação em termos do curso de formação, estou lá direto, trazendo essas novas técnicas. Então, assim, Wilson, você foi para El Salvador, vai tirar onda com esse curso. Não, já tem coisa que já vai entrar no slide para o próximo curso de formação. E olha a grandiosidade disso para a instituição, de você trazer esses conhecimentos, de você trazer uma técnica específica. A minha tese, eu informo também que já está servindo para estudos pós-doutorado, já em andamento, em relação a reverter isso para a própria polícia também, em termos da utilização da tese com inteligência artificial, com uma rede neural artificial própria. Então, tem estudos em Dá elaboração. um resuminho básicos da tese, só para o pessoal entender do que a gente está falando. Vamos lá. Eu precisava ainda daquela metodologia para aplicação de tudo que acontece aqui no nosso mundo, ao nosso redor, para o mundo jurídico. Porque a gente tem muito hoje a literatura penal, a doutrina dogmática falando sobre o erro de tipo é X, Y, Z, acontece isso, beleza. Mas como é que eu chego, pego uma caixa, pego um indivíduo, pegando uma suposta substância que é entorpecente, não é, preciso da perícia, não preciso.
Isso é proibido, não é? Erro de tipo, erro de proibição. Como é que eu faço isso, arremato isso para jogar no mundo jurídico? Aí que entra a tese. Ela surge basicamente com a análise do crime enquanto um fenômeno. Então eu vou lá na filosofia, em linhas gerais, tá? Para não Eu pego tudo que acontece ao nosso redor é um fenômeno. O crime é um fenômeno. Uhum. Então a leitura da filosofia é importante porque ela tem uma metodologia. Como é que eu analiso? Como é que eu chego à essência daquele fenômeno, aquele núcleo duro, como se fosse a cláusula pétrea lá daquele crime. Se eu acrescentar ou tirar qualquer informação, eu tiro ou acrescento uma qualificadora, por exemplo. E aquele crime vai deixar de ser o crime de homicídio qualificado pela asfixia. Se eu tenho de forma técnica, médico-legal, como corroborar esse sinal numa qualificadora, a minha representação pela temporária vai ser qualificada pela asfixia. Parágrafo 2º, inciso 3, lá do 121. Cada caso é um caso, cada vítima é uma vítima. Seja porque ela só vai morrer uma vez, obviamente, seja porque quem vai matar ela daquela circunstância específica, com aquele modelo, tal, daquele jeito. Então a tese usa isso. Todos esses elementos de investigação, uma metodologia própria, mas uma metodologia objetiva, para aquilo que eu falei com vocês em aula. Não interessa se você está no sul do estado, no norte do estado, na capital, na Baixada, qualquer que fosse ali o caso concreto, narrado, com a metodologia de investigação própria, você tinha que ser capaz de chegar a uma mesma conclusão, independentemente de estar ou não em tal plantão, em tal cidade. A objetivação que eu estou pretendendo é exatamente você ter uma linearidade para começar uma investigação com a metodologia correta, justa, adequada, célere, Senão sem fica você... tudo casuística. Não é o que eu acho. O pessoal costuma falar assim, pô, o Wilson fala assim que é grosso quando fala que eu acho que não pediu opinião, foda-se. Não, não é isso. É porque se alguém te pedir opinião, você dê sua opinião. Mas ela está impregnada com questões políticas, questões religiosas, seus sentimentos pessoais. O que é a tua opinião? Eu acho que foi homicídio. Não, você acha ou de fato foi? A tua opinião, às vezes, pode estar de acordo com o que aconteceu. Só que o que tem que ser necessário é que isso tenha sido por método objetivo. Porque qualquer pessoa, em qualquer situação, vai chegar à mesma conclusão que você. E agora a evolução disso vai partir para inteligência artificial ou algo nesse sentido? Exatamente, porque se a inteligência artificial é binária, e a tese tem uma fundamentação binária, porque Edmund Husserl, que é o precursor da fenomenologia pura, tem um viés cartesiano, porque os seus mentores foram discípulos de Descartes, de René Descartes, ele, obviamente, é matemático. Então, é uma ideia binária. Ou aconteceu ou não aconteceu. Ou é dolo eventual ou é culpa consciente. Aquela porra não pode ser ao mesmo tempo as duas coisas. Mas eu acho... Não. Lembra do que eu acho? Foda-se o que você acha. Agora, o que aconteceu? Se naquela situação tiver os elementos que é dolo eventual e ponto, irmão. Você querendo ou não, você aceitando ou não. O Wilson propõe a retirada de uma valoração, da subjetividade naquilo ali, porque senão vira realmente achismo. Para mim isso é dolo eventual, para mim isso é culpa consciente. Não, irmão, vamos fazer o seguinte, se acontecer isso é dolo eventual, se acontecer isso é culpa consciente. E olha a importância da inteligência artificial trazendo isso aí. Então a ideia é fazer com que uma das camadas, já estou até adiantando demais, tá? Eu vou apresentar até em Salamanca em breve uma palestra sobre o tema. Pô, cara, é muito chique, meu irmão. É outro nível aqui. É Salamanca, é El Salvador, é outra parada. Mas a ideia é exatamente isso. A gente está em desenvolvimento dessa rede. Vai ser o meu trabalho de conclusão de curso do curso superior de polícia. Então, se já estiver plagiando aí, já escreve sobre outro tópico, tá? A gente já está aqui já investigando isso. E a ideia é fazer com que uma das camadas ocultas dessa rede neural artificial, que é uma inteligência artificial, seja balizada pela teoria da valoração criminofenomenológica, em conjunto com os dados policiais que nós somos reis em absorver essa informação. Pô, lindo, lindo. Irmão, eu acho que você está no lugar certo. A tua carreira se desenvolveu lindamente até o momento. E você sempre foi um cara que desenvolveu muito essa parte acadêmica e, obviamente, vai contribuir muito para a instituição ali também. Eu tenho um fato interessante, já contei em rede social, mas vou repetir aqui também. O Wilson ele foi o examinador presidente da banca de medicina legal, inclusive, isso foi, eu acho, um ponto muito positivo
para o concurso do Rio de Janeiro ter colocado um delegado de polícia como presidente da banca de medicina legal, porque antes a fama do concurso era de cobrar conceitos de perito, e que não é o caso para a gente não precisa desse tipo de conceito, a gente tem que ter justamente o viés jurídico ali da medicina legal, e ele fez isso muito bem em todas as etapas do concurso, mas ele, na prova oral, é sempre aquele momento de maior tensão, porra, vai encontrar o examinador frente a frente, vai ser arguído ali, e a minha última banca foi de medicina legal. Eu fui nessa ordem, processo penal, constitucional, administrativo, civil e medicina legal. Civil, meu irmão, tomei porrada. Assim, os caras me apertaram muito. Eu tinha ido muito bem nas outras, mas civil, fiquei com uma sensação merda mesmo, uma sensação ruim, aquele gostinho de merda na boca. E aí fui pra banca de medicina legal depois. Ele me fez as arguições e tal, terminou. A prova acabou até um pouco antes, eu respondi tudo bem, recebi uma nota muito boa. E eram 10 minutos, acabamos lá com 8 minutos e meio, e ele, porra, vendo, eu acho que eu tava meio tenso assim, e aí, porra, foi bem, como é que você está achando? Aí eu falei, porra, meu irmão, acho que eu rodei em civil, cara, tomei um pau ali. Aí ele me tranquilizou naquele momento, sem saber, não sei se ele tava falando só pra me tranquilizar mesmo, mas ele falou assim, meu irmão, eu reconheço o candidato que chega aqui na última banca e reprovou, não é o teu caso. Ou tu é muito, ele falando assim, ou tu é muito resiliente ou você foi bem, eu acho que tu passou. E graças a Deus eu tinha ido bem, tinha passado realmente. Dá pra perceber, cara, porque a gente sabe quem estudou. Tanto que você pergunta assim, Wilson, por que eu já tinha terminado a prova dele, eu já sabia. A gente já sabe se a pessoa estudou, se não estudou, eventuais limites. Todo mundo tem um limite, é isso que eu falo. Eu tenho meu limite também, não sou o supra-sumo, não. Então a gente entende que a pessoa tem um limite, ela chegou, atingiu aquele limite, ela tem uma pontuação. E quando ela tem isso, eu falo assim, cara, esse cara não. Ele foi testado de diversas formas. Eu sei o candidato que estudou, eu sei o candidato que está gazeteando, eu sei o candidato que está ali carteando. Dá para perceber, o examinador já com prática, que, não se esqueçam, já foi examinado. Já tentou o 7-1, já tentou o Somebody Love. Não vem com essa, cara. A gente ali é professor, tá em sala de aula há anos, entende cada um, entende quem é o cara malandreado, quem é o cara safo. E é óbvio que se calhar todas as situações o cara tiver bagagem, o cara passou. E na medida que tu me explicou alguma coisa de civil, eu falei do que eu lembrava, eu falei, cara, deu bom, vai, relaxa. Wilson, pô, pra gente encerrar aí, vende teu peixe, cara. Fala onde é que o pessoal te encontra, se tem livro na praça, se não tem, se vai sair, se tem edição, toda hora tá esgotado. Toda hora ele bota o linkzinho lá, tá esgotado, edição esgotada, edição esgotada. O cara tá milionário só com venda de livro, mas queria explanar, não, mas... Relaxa. A gente tá com projetos em andamento de livros, né, atualizações, então o de medicina legal ele é sempre atualizado no início de cada ano, tá? Então se você quiser esperar, você pode esperar para os lançamentos do início do ano. Se não, você está com alguma urgência, alguma coisa, quer revisar, você já pode ficar à vontade lá. Meus livros são pela editora Juspodium. E você pode me achar aí nas redes sociais, no Instagram, Prof. Wilson Palermo, era Wilson Ferreira antes, Prof. Wilson Palermo. E qualquer dúvida que você tiver em relação à matéria também, eu sou super acessível, a gente está aí aberto a contato para poder... a minha ideia é disseminar conhecimento e fazer com que isso chegue cada vez mais à prática, à ponta ali, para que você seja uma futura delegada, um futuro policial, que tenha conhecimento sobre a causa e que tenha ali capacidade de agregar à nossa instituição, que é o que a gente espera. Irmão, obrigadão pela tua presença. Valeu por disponibilizar teu tempo aí, passar teu conhecimento pra gente, tua história. E foi esse mais um episódio do Central de Flagrante. Espero que tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram. Não esqueça de mandar esse episódio aí para alguém que precisa adquirir o conhecimento que foi passado aqui pelo Wilson com a gente hoje. Até o nosso próximo episódio. Um abraço.